Quarta-feira, 4 de julho. Estamos começando o Bom Dia Produtor de hoje com imagens da fazenda videirense do produtor Pedro Vigolo, que consorcia milho segunda safra com braquiária em plena colheita do cereal. A fazenda dele fica localizada na capital nacional do agronegócio, Sorriso, em Mato Grosso. Bom dia, Ju Casanato. Bom dia, Ju Comparim. Bom dia a todos de casa. E olha só, no programa de hoje nós vamos falar sobre o pedido que irlandeses fizeram para a União Europeia para retirar a carne bovina brasileira das negociações com o Mercosul. E você vai ver também. De Brasília, as informações do que vai ser discutido hoje na Câmara dos Deputados. Entre os assuntos, o endividamento do setor agrícola e também o plano de contingência da Petrobras. O governador de Mato Grosso assina o decreto e publica no Diário Oficial do Estado a redução do ICMS de 12% para 5% para a cultura do feijão e pulses. Eu falo sobre o valor do crédito rural disponibilizado por uma importante instituição financeira a seus associados durante o Plano Safra 2018-2019. Preço do milho volta a cair em junho no Brasil. Tudo isso e muito mais você acompanha com a gente a partir de agora aqui no Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Bota pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear. Agora são 7h04 no horário de Brasília. Nós começamos o Bom Dia Produtor com os destaques da nossa capital federal. Vamos até Brasília, onde a repórter Catarina Martorelli fala sobre a agenda do dia. Olá, bom dia a todos. O Brasil está em ritmo de Copa do Mundo, Brasília também não fica de fora, mas só para quando é dia de jogo do Brasil. Hoje não é e a agenda continua firme e forte aqui na Câmara dos Deputados. A Comissão de Minas e Energia, por exemplo, tem uma audiência marcada para as 9h30 da manhã. Nessa audiência pública ordinária, a comissão vai debater a aplicação, eficácia e eficiência de plano de contingência da Petrobras para a manutenção da logística de abastecimento e distribuição na cadeia de combustíveis. Já às 10 da manhã, a Comissão de Endividamento do Setor Agrícola também tem uma reunião marcada. Nessa reunião, representantes de órgãos governamentais e de instituições do sistema financeiro vão debater exatamente os endividamentos do setor. Tem vários convidados, entre eles o chefe do Departamento de Relacionamento Institucional e Gestão de Crédito Rural, do BNDES, coordenador também das operações de crédito na Secretaria do Tesouro Nacional. Também tem Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ministério da Fazenda, enfim, são várias pessoas convidadas para debater um assunto que parece sem fim, que é a dívida do setor agrícola. Essas são as informações de hoje. Um bom dia a todos. Catarina Martorelli para o SBA. Na semana passada, nós mostramos as reivindicações dos produtores de feijões e pulses de Mato Grosso para a redução do ICMS. Nesta semana, o decreto foi publicado no Diário Oficial da União. Valdir Pacheco tem as informações. O governador de Mato Grosso, Pedro Taques, assinou o decreto que permite que as alterações na cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, em relação ao setor produtivo de feijão, que passou a valer a partir do dia 1º de julho. Na prática, o decreto autoriza a redução do ICMS do produto de 12% para 5% nas operações interestaduais. Segundo o governo, o Estado não deixará de arrecadar com a redução, pois o feijão produzido no Mato Grosso ficará mais competitivo no mercado. O feijão calpi, por exemplo, é muito consumido no Nordeste, mas com a alíquota anterior não tinha mercado. Agora pode disputar o mercado e com isso terá um aumento na arrecadação. Ainda de acordo com o Executivo, o momento é da segunda safra de feijão, o que incrementará a venda do produto no mercado externo. Atualmente, são consumidas cerca de 70 mil sacas ao mês no estado. O decreto foi publicado no Diário Oficial do Estado e terá vigência até dezembro de 2020.
A sanção do decreto foi feita na presença de diversos representantes e produtores de feijão de Mato Grosso. Conforme o decreto, os valores recolhidos com o imposto serão destinados na promoção do financiamento de ações voltadas ao apoio e desenvolvimento das culturas do feijão, trigo, pulses e grãos especiais no estado. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. Obrigada, Pacheco, pelas informações. E o assunto agora é crédito rural. O Sicredi, instituição financeira, cooperativa com mais de 3.700.000 associados e atuação em 22 estados brasileiros e também no Distrito Federal, anunciou o valor que será liberado durante o Plano Safra 2018-2019. As informações agora com o nosso repórter Gustavo D'Angelo. A instituição anunciou que vai disponibilizar mais de 16 bilhões de reais em crédito rural durante o Plano Safra 2018-2019, previsto para entrar em vigor neste mês. A expectativa é gerar mais de 213 mil operações entre custeio, investimento e comercialização. Somente para os produtores rurais associados do Sicredi nos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, serão ofertados mais de 5 bilhões de reais entre custeio e investimento. O valor é 25% superior à demanda da safra passada. Com taxas de juros mais atrativas, que reduziram em média 1,5 ponto percentual em comparação ao período anterior, estima-se um aumento de 10% na quantidade de operações realizadas no ciclo 2018-2019. Do total liberado para custeio, mais de 2 bilhões de reais serão destinados ao financiamento realizado por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, e do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, o PRONAMP. Voltamos aos estúdios em Campo Grande. Obrigada, Gustavo. Um bom dia para vocês por aí. E a gente continua em São Paulo agora falando com a jornalista Sara Kirchhoff para saber como que fechou o mercado da soja e do milho no dia de ontem. A terça-feira, mais uma vez, foi de recuo para o milho no mercado brasileiro, de acordo com o indicador CPEA para Campinas e região, no interior de São Paulo. Muitos vendedores estão se retirando do mercado, deixando ele ainda mais parado. Lembrando que o mercado do milho ele está bastante travado aqui no Brasil, em função da questão do tabelamento mínimo do frete, que foi uma das promessas do presidente Michel Temer para pôr fim à paralisação dos caminhoneiros, que durou 11 dias, atingindo quase todo o país. Uma medida provisória foi discutida durante essa terça-feira em uma comissão especial do Congresso. O relator, o deputado do Rio Grande do Sul, Osmar Terra, chegou a dar parecer favorável, mas depois outro deputado pediu vista e a votação, portanto, ficou para esta quarta-feira. Então ainda seguem as indecisões a respeito do tabelamento do preço mínimo do frete aqui no Brasil e o mercado com isso continua bastante travado. Como eu falei, o dia mais uma vez foi de queda para o milho no mercado físico brasileiro, com recuo de 1,5%, 1,55% de recuo e o valor da saca, portanto, caindo para os R$ 36,21. Com isso, no acumulado do mês, o milho em Campinas tem uma queda acima dos 2%. Já no mercado futuro, o milho teve reações positivas durante a sessão eletrônica da terça-feira. Os contratos com entrega em julho avançaram 0,5% para R$ 37,03 a saca. Contratos com entrega em setembro em alta de 0,73% para R$ 37,36 a saca. Contratos com entrega em novembro, R$ 39,39 a saca, com uma alta acima de 1%. E contratos com entrega em janeiro do ano que vem, em alta de 0,20%, com a saca se valorizando, subindo para os R$ 40,53. Já a soja na Bolsa Futura de Chicago continua caindo, continua despencando a oleaginosa na Cibioti, ainda com o mercado bastante preocupado com a tensão que há entre China e Estados Unidos, e com isso a soja continua atingindo os piores patamares da história em Chicago. Os contratos com entrega em julho registraram um recuo acima de 0,5% durante a terça-feira para $8,44 por bushel. Contratos com entrega em setembro em queda acima de 0,5% também para $8,53 por bushel. Contratos com entrega em novembro
queda de 0,60% para $8,64 por bushel, e contratos com entrega em janeiro do ano que vem, queda de 0,57% para $8,73 por bushel. E nesta terça-feira, grande parte dos operadores retiraram as posições ajustadas na aversão a qualquer novidade que possa surgir aí entre China e Estados Unidos em função do feriado pelo Dia da Independência lá no país norte-americano nesta quarta-feira. Então muitos contratos foram retirados aí do mercado para a soja no mercado futuro. Enquanto a soja cai e cai muito em Chicago, aqui no Brasil ela segue subindo. No Paraná, a valorização da oleaginosa para o mercado físico nesta terça-feira foi de 0,30%, com o valor da saca subindo para R$ 81,22. A valorização agora no acumulado do mês ficou acima de 1%. Lembrando que a soja aqui ela é bastante beneficiada pela valorização do dólar. Ela também é beneficiada pela alta que há no prêmio para as exportações, e essa tensão entre China e Estados Unidos acabam também beneficiando a soja brasileira neste momento. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações. É com vocês. Obrigada, Sara, pelos detalhes. E agora, segundo a Scott Consultoria, vamos saber sobre o mercado do algodão, que segue pressionado pelo avanço da colheita. A análise agora é com o zootecnista Rafael Ribeiro. Acompanhe. Olá, pessoal. No mercado de farelo de algodão, os preços caíram em junho, acompanhando aí o cenário mais calmo de preço para o farelo de soja, né, o balizador nesse mercado de concentrados proteicos, e também em função da colheita do algodão que começou no país. Em Mato Grosso, por volta de 0,5% da área já foi colhida, e essa maior disponibilidade, com os esmagamentos também, maior disponibilidade de farelo, não só de caroço, acaba ajudando nessa pressão de baixa, né? Segundo o levantamento da Scott Consultoria, em São Paulo, a tonelada do farelo de algodão com 28% de proteína bruta ficou cotado em média em R$ 760 sem o frete, né? Isso representa uma queda de 1,5% na comparação mensal, mas ainda assim o farelo está custando 3,7% a mais na comparação com junho do ano passado. Em curto e médio prazo, o avanço da colheita, essa maior disponibilidade de caroço e também com os esmagamentos, maior disponibilidade de farelo, são fatores aí de baixa sobre os preços, né? O mercado internacional mais calmo, de maneira geral, soja, o algodão, também deve dar uma tirada nessa sustentação de preços do farelo de soja e do farelo de algodão, de maneira geral, mas segue aí o monitoramento com relação ao avanço da colheita no país e também em relação à safra norte-americana em pleno desenvolvimento, né? Então, de maneira geral, a gente deve ter um cenário de preço mais calmo depois aí desse patamar que atingiu, de maneira geral, os alimentos concentrados proteicos no final do primeiro semestre de 2018. Cotações do bezerro. Oferecimento Roboforte. Quem engorda o gado é o olho do dono. E é hora de saber como que fecharam os mercados do bezerro e do boi gordo nesta última terça-feira. Sara Kischoff tem os detalhes. A indústria ainda segue com bastante dificuldade para alongar a escala de abate para o boi gordo, e os preços nesta terça-feira mais uma vez ficaram para baixo, isso tanto no mercado físico quanto também no mercado futuro. O recuo da arroba no estado de São Paulo foi de 0,29%, com a arroba então recuando para R$ 139,20. No acumulado do mês de julho, que está só no comecinho, a queda é de 0,14% de acordo com o indicador CPEA. O bezerro registrou uma alta bem importante nesta terça-feira, acima de 1,5%. Desta forma, o preço do bezerro em Mato Grosso do Sul foi para R$ 1.165,66. No acumulado do mês, a valorização do produto é de 1,23% em Mato Grosso do Sul, conforme o indicador CPEA. No mercado futuro, o dia foi de poucas negociações para o boi gordo, com os principais contratos, como eu falei lá no início, em queda. Os contratos com entrega em julho tiveram a queda maior, que foi de 0,21%, e desta forma o valor da arroba recuou para R$ 144,20.
Contratos com entrega em agosto com uma pequena variação negativa de 0,03% para R$ 146,65 arroba. Contratos com entrega em outubro com leve queda de 0,07% para R$ 150,50 arroba aí para o mês referência para o mercado do boi gordo. E contratos com entrega em novembro também com a mesma desvalorização de outubro por R$ 149,80 o valor da arroba. Devolvendo o sinal para Campo Grande, é com vocês. Obrigada, Sara. Ju. Bom, agora poucas movimentações também no fechamento do mercado do boi gordo de ontem. Nós vamos acompanhar a análise da Scott Consultoria com a médica veterinária Marina Zaia. Olá a todos, o mercado do boi gordo travado nesta terça-feira, dia 3 de julho de 2018. Foi um dia com poucas movimentações e no fechamento do nosso informativo registramos apenas 3 alterações no preço da arroba, isso das 32 praças que a gente pesquisa. Em um cenário geral, a oferta de boiadas está diminuindo, os frigoríficos estão tendo dificuldade para alongar suas escalas de abate. Inclusive, existem algumas praças, como por exemplo em Minas Gerais e em Rondônia, nas quais as empresas precisam de animais para fechar as escalas ainda nessa semana. Contudo, o escoamento lento da carne bovina permite que os frigoríficos trabalhem com os estoques mais enxutos. Um exemplo do que a gente tem dessa fraqueza mais da demanda é que a gente está no início do mês e mesmo assim as cotações da carne bovina não reagiram suficientemente para a gente ter alguma reação na arroba do boi gordo. Desde o início da semana, a carcaça de animais castrados está cotada em R$ 9,00 por o quilo. São 7 horas e 18 minutos no horário de Brasília. Nós vamos agora para a cotação do boi gordo com a apuração ainda da Scott Consultoria. Sempre lembrando que são preços para uma boiada comum à vista, livres de fundo rural. E a gente começa então pela região sudeste do país, no qual não houve alterações, portanto os preços permaneceram estáveis. Na região sul do Brasil também não houve alteração nesta última terça-feira. Preços estáveis também. Na região centro-oeste do país, com destaque para Goiás, sul do Goiás, nós tivemos uma alta de R$ 1,00 e também uma alta de R$ 1,00 em Três Lagoas, aqui em Mato Grosso do Sul. Na região produtora do estado do Mato Grosso, não houve alteração nesta última terça-feira. O mesmo aconteceu na região nordeste do país, movimentação alguma por enquanto. Para a gente encerrar, cotações no norte do Brasil também sem alterações para a arroba do boi gordo nesta última terça. Bom, e você que acompanha a programação do Canal do Boi já está sabendo, entre 16 a 20 de julho acontece a Campo Grande Expo, a primeira feira temática voltada para os sistemas de integração. Serão 5 dias intensos de programação voltados a treinamentos, palestras, também rodada de negócios, claro, os leilões e dinâmicas em áreas de consórcio de lavoura. Pois é, a gente vai para um rápido intervalo comercial, você vai ficar agora com um depoimento, mas daqui a pouquinho a gente volta para dar sequência no Bom Dia Produtor. Até já! Pessoal, eu sou Glaucio Zanetin Fernandes, superintendente estadual do Banco do Brasil em Mato Grosso do Sul. Estou aqui para reforçar o convite para que todos os nossos clientes, parceiros e produtores rurais possam participar da Campo Grande Expo, que ocorrerá entre 16 e 20 de julho aqui em Campo Grande. Essa feira trará todas as novas tendências de mercado e o que há de melhor em emprego de tecnologia e ciência no campo. Nossos parceiros e fornecedores levarão a vocês o que há de melhor também em máquinas, equipamentos e implementos agrícolas. Muitas novidades boas que vocês não podem perder. E com certeza poderão contar com o apoio do Banco do Brasil, o grande parceiro do agronegócio. São 7h23 pelo horário de Brasília. O Bom Dia Produtor segue trazendo informações sobre todo o Brasil. A votação do projeto de lei 31 de 2018, que proíbe o embarque de animais vivos pelo estado de São Paulo,
com fins de abate em outros países, que seria votado nesta última terça-feira, foi adiado para hoje, quarta, e tem horário previsto de votação às 3h30 da tarde. Sobre este assunto, o jornalista Walter Puga Júnior conversou com o ex-secretário de Meio Ambiente de São Paulo e presidente do Movimento Em Direita Brasil, o Ricardo Salles, a respeito das iniciativas que o movimento tem feito para adiar a votação, a fim de convencer os deputados a entenderem todo o processo de preparo dos animais, desde a fazenda até o embarque nos navios. Secretário, essa proibição de embarque de animais vivos por portos e aeroportos, ela prejudica o estado de São Paulo? Ela é extremamente prejudicial, primeiro porque não tem embasamento técnico. É uma medida, uma proposta, um projeto de lei totalmente demagógico, que representa, na verdade, uma visão de uma minoria que, acima de tudo, em ano eleitoral, quer fazer barulho. O que nós estamos assistindo, na verdade, é uma demonstração de uma atividade eleitoral, uma atividade eleitoreira, uma produção legislativa que vai contra os interesses da população, vai contra os interesses do Estado de São Paulo e contra os interesses do Brasil. A perspectiva, considerando aí as dificuldades e a movimentação na Assembleia, é de rejeição dessa lei ou nós acabaremos tendo ainda a aprovação dessa lei? Como o senhor sente o movimento? O senhor que é um homem que viveu com os deputados aqui em São Paulo. Olha, é extremamente importante sensibilizar os representantes aqui da Assembleia Legislativa da importância dessa atividade. Só no ano de 2018 já houve uma exportação de quase 170 milhões de dólares nessa área, empregando, gerando renda, desenvolvimento, respeitando a saúde animal. É importante lembrar que todas as normas da Organização Internacional de Saúde Animal são seguidas. E é um setor que vem crescendo, o Brasil vem ocupando cada vez mais espaço no cenário internacional, sobretudo para esses mercados, árabe, mundo, Israel, enfim, Oriente Médio, que exige a Índia, enfim, que exige um sistema em que o gado tem que ser exportado vivo para seguir o modelo, os trâmites de abate no local. Então, se nós abrirmos mão deste segmento de mercado, outros países vão ocupar o que hoje é feito pelo Brasil. Isso vai trazer enorme prejuízo. Acho que estes pontos de emprego, de renda, de observância à legislação internacional são pontos sensíveis e que podem sensibilizar, eles podem chamar a atenção dos deputados estaduais para a falta de oportunidade e inconveniência deste projeto de lei, seja hoje, seja no futuro. Muito bem, agora nós vamos destacar um assunto que também está se tornando um assunto polêmico, que é com relação ao pedido feito pela Associação dos Produtores Rurais Irlandeses, que pediu à Comissão Europeia uma tratativa para estar revendo essa questão da participação da carne bovina brasileira, um acordo feito aí com o Mercosul. Nós vamos tirar todas as dúvidas com relação a esse assunto que é polêmico já, a gente já pode falar dessa forma com João Pedro Cuti Dias, que é consultor de agronegócios. Pois é, vamos começar entendendo sobre esse acordo, João. Bom dia para você. Bom dia. Como que você poderia explicar para nós, para entendermos melhor o que eles estão querendo? Faz mais de 10 anos que o Mercosul discute com a União Europeia um acordo de livre comércio, ou seja, um dos itens que está no acordo seria a liberação por parte da União Europeia de uma cota de 100 mil toneladas de carne bovina in natura, que entraria no mercado europeu com tarifas reduzidas ou sem tarifa. Acontece o seguinte, que os irlandeses são tradicionais adversários do Brasil, ou seja, estão sempre brigando contra o Brasil. Eles não têm capacidade de competir conosco em qualidade e em preço em termos de carne bovina. O custo deles é muito maior. Na União Europeia hoje, a carne bovina barata entre aspas, mas é uma carne que é de consumo ou para uso industrial, é descarte de vaca leiteira. Eles não têm um corte de Angus, um corte de Hereford na União Europeia, custa uma fortuna. Custa 40, 50 dólares o quilo. Então, é impossível eles... Então, agora, no descarte de vaca leiteira, eles brigam com o Brasil, porque o Brasil exporta uma carne barata, 4 mil dólares, 4.500 dólares, até 6 mil dólares, depende dos cortes. Então, eles querem que o Brasil fique fora desse acordo, o Brasil não participe dessa cota, o que é um absurdo, já que é uma negociação entre Mercosul e União Europeia. Não é entre Brasil e União Europeia, é Mercosul.
Eles querem a cota de carne bovina, eles querem que seja para os demais países fora o Brasil. A alegação deles é o seguinte, todas essas confusões que aconteceram no Brasil nos últimos 14, 15 meses, começou lá em março de 2017 com a carne fraca, deu a cara do Brasil, nós demos a cara para bater, e eles estão batendo e batendo bem, ou seja, mostrando os problemas de corrupção no Brasil, tanto a nível federal como a nível de governo, tudo, em todos os aspectos, e também na fiscalização, já que numa da delação premiada aí do JBS mostrou que tinham dezenas de fiscais que recebiam prolabore do JBS. Então isso aí tudo serve para ativar, para atiçar, mostrar para a União Europeia que o Brasil não está fazendo as coisas corretas, o que não é verdade. Porque hoje toda a carne que chega da União Europeia brasileira é inspecionada container por container. E não aparece nenhum problema, porque a nossa carne é saudável. A União Europeia, há uns anos atrás, teve problemas sérios com a vaca louca. Nós não tivemos caso de vaca louca. Ou seja, os que não tem a fitosa, hoje o Brasil tem um certificado que é livre de ferrofitose com vacinação, ou seja, a sanidade do nosso animal é boa. Nós usamos muito menos antibiótico que eles, que é um problema sério tanto na União Europeia como nos Estados Unidos, é o uso de antibióticos, porque o processo de o animal desmama e já vai para confinamento ou já fica preso. Então, isso aí tudo não acontece no Brasil. Nós criamos o bovino como tem que criar, ou seja, no pasto, solto, livre. E isso eles fazem uma pressão. E eles usam todos os subterfúgios possíveis. Eles batem muito na questão do desmatamento da Amazônia, batem muito na questão da destruição do Cerrado, que são coisas que não são verdadeiras. Se você comparar Essa perseguição já é antiga. Muitos anos. Eles mandaram gente aqui no Brasil, fizeram vídeo nas fazendas, pegaram depoimentos de peão. O cara inocentemente conta algumas coisas que ele não sabe a fundo, mas o cara induz isso e ele acaba falando bobagem. Isso rodou por toda a União Europeia. Mas é padrão na União Europeia fazer isso. A briga contra o Brasil é muito grande, porque eles não podem concorrer, então eles querem criar barreira. E não podem criar barreira porque também eles têm interesse em vender produtos industriais, equipamentos médicos, etc., carros, etc., para o Brasil. Então eles procuram fazer essa jogada. Mas é muito mais os irlandeses e os franceses que fazem esse trabalho. Então agora, nessa briga, nessa possibilidade do acordo entre Mercosul e União Europeia, eles querem tirar fora o Brasil, o que não tem lógica. O Brasil faz parte do Mercosul, está sendo discutido um bloco com o outro, mas eles fazem parte disso. E o Brasil erra também, Juliana, porque apesar do governo extorquir a sociedade com 35% do PIB nosso em impostos, ele não devolve para a sociedade serviços. E quando houve aquela operação carne fraca, havia uma promessa de contratar 300 veterinários, que é um dos pontos que eles estão batendo também nessa reclamação. Até agora não andou o processo, era para ter andado, já faz mais de ano e meio. E isso o Brasil depende, as exportações de carnes, tanto bovinas, suínos e frango, dão algum valor próximo a 15 bilhões de dólares por ano para o Brasil. Ou seja, é importante para a economia brasileira, é importante porque atinge 4, 5 milhões de pessoas no Brasil que dependem direta ou indiretamente da produção dessas carnes. E são coisas elementares, como a questão dos veterinários, a questão de melhorar a fiscalização, punir algum funcionário relapso, ou mal intencionado, ou corrupto. Nós temos que punir, mostrar para a sociedade, para o mundo, para nós brasileiros e para o mundo, que nós estamos vivendo uma outra época. Chega, não dá mais para aceitar que corrupção seja uma coisa rotineira, seja uma coisa plausível. Apesar do resto do Supremo agora estar soltando todos os corruptos que está chegando lá para a segunda turma, né? A segunda turma, não é o Supremo, a segunda turma do Supremo está soltando, mas o Brasil está vivendo uma nova era. Todos nós não aguentamos mais ouvir falar tanto problema de corrupção no Brasil. E isso atrapalha a economia, atrapalha o senhor e a senhora que trabalham. Ô João, mas se de fato isso realmente acontecer e a gente perder esse mercado, o que isso pode representar na nossa economia? Não vamos passar no aspecto da carne bovina. A carne bovina, o Brasil, até 2007, ele exportava 20% da carne nossa para a União Europeia e faturava 33%, 34% do faturamento. Ou seja, a União Europeia compra cortes que pagam, que tem um valor maior.
ela compra filé contra filé, miolo de alcatra, etc. São carnes que chegam a valer até 10, 12 mil dólares, ao contrário da média brasileira, que é 4 mil dólares. Então, para nós era importante esse mercado, porque hoje o Brasil vende carne industrial, nós temos que entrar em carne gourmet, essa carne que tem um valor maior. Então, para nós é importante isso aí. O Brasil, em 2007, deu a cara para bater porque era problema de rastreabilidade. Nós assinávamos acordo com a União Europeia e depois não era executada essa rastreabilidade. Nós demos a cara para bater e eles aproveitaram. Com certeza, né? E cortaram. Nós voltamos novamente a exportar para a maior parte dos países da União Europeia, porém agora você enfrenta essa briga dos irlandeses. Acho que eles não vão ter força para fazer isso, mas isso é ruim. E em mercado, a melhor defesa é o ataque. O Brasil não tem uma estrutura organizada, a cadeia da pecuária bovina não é organizada a ponto de estar discutindo com eles lá. A cadeia que eu falo é todos os elementos da cadeia, não é só o frigorífico. Não, o frigorífico é uma parte, é um elo importante, mas tem que estar o produtor, tem que estar as indústrias de insumos, tem que estar os frigoríficos, tem que estar as empresas de transporte, tem que estar todo mundo brigando lá fora. Quando esses irlandeses falar bobagem, falam, não, está aqui, ó, de todos os contêineres que chegam na União Europeia, vocês, um por um, vocês verificam que não há nenhum problema de sanidade. E não tem mesmo. Aqui no Brasil, o Brasil consome 34, 35 quilos de carne bovina por ano, por habitante. Você vê manchete de jornal que a carne bovina intoxicou alguém? Eu nunca vejo. E é um assunto que com certeza daria muito pano para manga para alguns tipos de ativistas aí que fazem um trabalho contra o Brasil. Não acontece, por quê? Porque é saudável a nossa carne, nós não temos resíduo na carne, uma série de coisas. Agora, a mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta, e nós temos que brigar lá fora. E o Brasil não faz esse trabalho, infelizmente não fizemos. O Uruguai faz um trabalho excepcional, a Austrália faz, o Brasil vende preço, vende isso e não tem um esforço contínuo de abrir mercado, de manter mercado. Muito bem, João. Olha, quero agradecer muito sua participação aqui conosco, viu? Obrigada, João. Até uma próxima participação. E, por enquanto, é isso. Ju Comparim. Obrigada, Ju. São 7 horas e 36 minutos, horário de Brasília. Por aqui é hora de previsão do tempo. E eu chamo a sua atenção, produtor rural de todo o Brasil. A Juliana Rezende traz os destaques agora do clima para todo o país. Pelas imagens de satélite, podemos ver poucas nuvens em grande parte do Brasil. Ainda podemos ver uma nebulosidade avançando aqui pela costa do sul do país por conta da passagem de uma frente fria, que ainda garante o tempo instável na região sul durante os próximos dias. O Rio Grande do Sul e Santa Catarina, até o leste do Paraná, recebem tempo mais instável e nuvens mais carregadas ao longo do dia. Só que a chuva não deve vir de forma tão intensa, são pancadas mais fracas e também com baixo volume de água. Essas áreas de instabilidades, como a frente fria que vai avançar pela costa do país, vai ajudar a trazer um pouco de tempo mais instável para o litoral do estado de São Paulo e até aumento de nebulosidade para a faixa leste paulista. Agora, grande parte do sudeste, do centro-oeste, do Paraná e até das áreas mais ao sul da região norte e interior do nordeste ainda vão seguir com tempo mais firme e com sol aparecendo ao longo de todo o dia. Instabilidades tropicais mantêm o risco para a chuva no extremo norte do país. Ainda chove forte no estado de Roraima, os acumulados são altos. Nas áreas costeiras nordestinas, é a umidade que vem do mar e acaba favorecendo essa chuva mais persistente por lá. A umidade do solo segue elevada também em áreas litorâneas da região nordeste. A chuva ganha força em áreas costeiras do estado do Maranhão até o estado de Pernambuco. Os acumulados de água ficam mais elevados, em torno de 30 até 50 milímetros nas áreas litorâneas do norte da região nordeste. A partir da próxima semana, a expectativa de mais chuva persistindo na região sul. Novas áreas de instabilidades, então, avançam mais uma vez pela região sul. Entre os dias 10 e 14 de julho, essa chuva vai conseguir se espalhar pelos 3 estados da região, já volta a chover no Paraná. E essas áreas de instabilidades também alcançam áreas do estado do Mato Grosso do Sul, sul do estado de São Paulo e até leste. As instabilidades também vão garantir tempo mais instável e pancadas de chuva, mesmo que seja aquela chuva mais fraca e de forma bem mal distribuída em toda a faixa leste da região sudeste.
De maneira geral, a parte central do Brasil ainda garante tempo bastante seco, temperaturas altas, umidade do ar também mais baixa nas horas mais quentes do dia. No extremo norte do país, chuva frequente. Dessa vez, as instabilidades tropicais perdem força e aí os acumulados já não serão mais tão elevados, ficando em torno de 15 milímetros o acumulado para grande parte do extremo norte do país. No Nordeste, chuva frequente, duradoura em grande parte do norte e também do leste da região entre os dias 10 e 14 de julho. A partir do dia 15, começamos então a segunda quinzena do mês de julho, com mais chuva persistindo na região sul, avançando em áreas do oeste, sul do Mato Grosso do Sul também, mas dessa vez a chuva é bem mais fraca. São pancadas isoladas, de fraca intensidade e que devem ter curta duração. Na região sul, essa chuva então vai ser persistente, porque até pelo menos o dia 19 de julho a chuva não dá trégua por lá. Apesar de não ser uma chuva tão volumosa, ainda pode atrapalhar as atividades no campo. Agora, na parte central do Brasil, a massa de ar mais seco vai seguir mantendo o predomínio de sol, inibindo a passagem de novas áreas de instabilidades, e aí por conta disso esse tempo seco acaba ganhando força, garantindo mais uma semana de tempo aberto em grande parte do Sudeste, Centro-Oeste, interior do Nordeste, Tocantins, sul do Pará e até o sul do Amazonas. Agora, a chuva na região norte acaba se espalhando um pouco mais. Já volta a chover em áreas do Acre, do Oeste, do Amazonas também, mas ainda é uma chuva bem fraca, ou seja, a chuva ainda não ganha intensidade no extremo norte do país. Acaba persistindo, acaba se tornando um pouco mais abrangente, mas não será aquela chuva tão forte com risco para temporais. Nas tempo firme também instável atuando nas áreas, perdendo a partir do mês de julho. Durante as próximas de chuva frequente, mantendo umidade por lá, favorecendo grande parte das culturas que estão em fase de desenvolvimento. Agora, no Paraná, os produtores já estão em fase de colheita, como é o caso do café e até do milho segunda safra. Como essa chuva vai seguir persistindo por lá, ainda pode atrapalhar por alguns momentos o andamento das atividades de colheita no campo. Na parte central do Brasil, tempo firme predominando durante as próximas semanas favorece os produtores que estão em fase de colheita, como é o caso do milho segunda safra, da cana-de-açúcar, do café e até do algodão em toda a parte central do Brasil. No extremo norte do país, como no estado de Roraima, os produtores ainda estão em fase de plantio da soja por lá, apesar da chuva mais frequente e também até volumosa por alguns momentos garantir solo com bastante umidade, ela ainda pode atrapalhar essa fase de andamento do plantio para os produtores que ainda estão nessa fase em relação às lavouras de soja. No Nordeste, tempo firme no interior, essa fase geralmente é uma estação mais seca nessa época do ano no interior do Nordeste, dificultando aí o crescimento das lavouras no interior, mas enquanto que nas áreas litorâneas a chuva é bastante frequente, garantindo também bom desenvolvimento para as culturas que estão em fase de crescimento, como é o caso dos canaviais da faixa norte e também do leste da região Nordeste. E o Bom Dia Produtor quer você de casa aqui com a gente. Participe do programa, mandando fotos, vídeos da sua propriedade rural, da sua atividade, do seu gado, do pôr do sol aí na sua região. Para participar é muito fácil, é só mandar uma mensagem pelo aplicativo WhatsApp para o nosso número. Ele está aí na sua tela. Bom, e a gente vai sair agora para um rápido intervalo com imagens de um telespectador do interior de São Paulo, lá de Araçatuba. É o Nilson Ademir Guilherme de Matos, mandou imagens para a gente da sua horta. Ele que tem a sua horta de Meixo-sama. Obrigada, Nilson, pela participação. Um grande abraço a você e a todos de Araçatuba. O programa Bom Dia Produtor vai agora para um rápido intervalo comercial. A gente já volta com mais notícias por todo o Brasil. Até já! Sete horas e 44 minutos, horário de Brasília. Estamos de volta com o Bom Dia Produtor desta quarta-feira. Imagens ao vivo do nosso centro de televisão, aqui do Canal do Boi, do Sistema Brasileiro do Agronegócio.
E nós vamos dar sequência trazendo e mostrando muitos resultados, muitas participações, atualizando você de tudo que está acontecendo envolvendo o agronegócio brasileiro. E quando se fala em envolvimento no agronegócio brasileiro, também vem as oportunidades. Por isso que eu estou aqui do lado do Catatal, Éder Benite, leiloeiro aqui do Canal do Boi, para falar de uma semana bem intensificada que nós vamos ter a partir da terça-feira que vem, dia 10 até o dia 14. É a 8ª edição do Leilosul Agronegócios. Uma participação muito especial, rodadas de bons negócios, teremos vários leilões e o Catatal vai falar da agenda para nós. Catatal, como é que está essa movimentação? Bom dia. Bom dia, Juliana. Primeiro, que imagem bonita, linda, né? Demais, né? Gostei. O muito sistema, bonita. não é por nada não, mas quem não conhece o centro de TV aqui em Campo Grande, quem vem pode ter a certeza, sai muito feliz. Maravilhado. É isso aí. Mesmo, por quê? Pela beleza, o Bacia, o nosso bro, ia mostrar para vocês os periquitos. Tem periquito, papagaio, tem a Kombi, né, do Bacia, tem tudo. Olha o barulhinho do... Cada intervalo a gente como mostra, diz no sul, os catorritos, né? Os catorritos. É isso aí, gente. Olha, bom dia. Gostoso estar aqui, ó. Falar do Leilosul no agronegócio é realmente falar com bastante propriedade, falar com conhecimento, porque são 8 anos desde o primeiro Leilosul Agronegócio 2000, que iniciou isso há 8 anos atrás, e agora o Agronegócio 2018, né? Então, tudo isso, olha a dimensão, o tamanho dessa feira. Eu acho que isso realmente mostra por que Bataguaçu é a capital do cruzamento industrial no nosso estado, né? E falar do cruzamento é falar de vários eventos que virão aí no Leilosul Agronegócios 2018. A Leilosul realmente, a ideia do Marco foi uma grande sacada naquela ocasião. E poder falar realmente aí a abertura, no dia 10 é a abertura oficial com transmissão do canal. Qual horário já está marcado? Vai ser se não me falha a memória, vai ser às 14 horas. Né? Maravilha, o Canal do Boi vai fazer a cobertura completa. Isso. Quer dizer, no dia 10 todo mundo preparando seus estantes, é uma feira indoor, é uma feira fechada, e depois nós teremos já o primeiro leilão. Interessante você que está assistindo, você que está acompanhando, o leilão só fêmeas do agronegócio, né? São ofertados 1.500 fêmeas, animais no recinto, animais filmados, para você, amigo, né? Para você que está aí acompanhando, você que está nos assistindo. E um detalhe, viu, Juliana? Essas bezerras são fruto de um trabalho que quem comprou touro no Leilosul nos anos anteriores. Olha só. Olha que coisa. É são mostrar a produção do que é feito, do que foi adquirido no Leilosul, nos eventos, nas feiras anteriores ao que vai acontecer agora, que nos antecedeu, e agora o que vem com o Leilosul 2018. Eu tenho a certeza, esse é o leilão com 1.500 fêmeas no recinto e animais filmados. Depois, nós teremos aí o leilão da Calabilu. Sem dúvida nenhuma, um dos maiores criatórios da raça Canchim do Brasil. A raça Canchim é uma raça sintética, brasileira, ela é oriundo de duas raças, a base, a mãe Nelore e o pai Charolês. Olha só. Que deu origem... Animais raçudos, né? Olha a musculosidade desse touro, Juliano. Acima da paleta, você vê uma cobertura de carne no seu costado, na sua paleta. Olha o posterior, olha a musculosidade. Olha o patinho, o prepúcio. Esse touro é para repassar fêmea PO, gente. Muito bonito. É o trabalho do Sandro, é o trabalho da Calabilu, é o trabalho do seu Luiz Schauder. Realmente, ele é apaixonado pela raça Canchim. Tem um trabalho maravilhoso. Vocês podem ter a certeza que é um trabalho já consolidado. Na quarta-feira, Canal do Boi, às 20h30, serão ofertados 50 reprodutores Canchim, 20 novilhas Canchim, 12 matrizes Canchim prenhas, é bom lembrar, todas com prenhas. Então isso mostra, viu, Juliana, todo o trabalho, todo o capricho, todo o critério, com avaliação, com tudo aquilo que você busca. Seleção definida. Não, olha, observa comigo. Olha que as fêmeas, falamos das novilhas, né? Olha que gadão, novilhada PO, animais que
com certeza vai agregar muito no plantel de quem tem já essa oportunidade para comprar essas fêmeas. É um trabalho já consolidado. Agora, falei de quarta-feira, agora quinta-feira é o Nelore Hora. Tá aí, pode... Isso, olha a torada, touros todos avaliados, bro. Agropecuária Bro, né? Que está nos assistindo, acompanhando. Tá aí, ó. Hofke Ramos, leilão Hora Hofke Ramos. E um detalhe, bro. O trabalho de seleção que nós estamos mostrando agora, as fêmeas prenhas, isso é um resultado, olha a bezerrada, isso é um resultado, bezerros, é um resultado de touros que trabalhou na fazenda. Não é só na avaliação através de um programa de melhoramento genético, porque para mim, na minha opinião, a maior avaliação que você tem é no seu rebanho, entre rebanhos, ali na fazenda. Se você produz um bezerro com 230 quilos, se você produz uma novilha de sobriana, Juliano, e essa novilha já entra em cio, ela já está pronta para receber ou um embrião, ou receber uma dose de sêmen, ou um touro, tudo isso tem esse trabalho perfeito para vocês, amigos de todo o Brasil. Está aí o leilão, animais avaliados com capricho e critério. E no dia 14, o leilão só machos, 1.500 machos. E lembrando só um detalhe, que o leilão Nelore, ele vai iniciar às 19 horas, um pouquinho mais cedo o leilão da quinta-feira. Então, para você que está assistindo, você que está acompanhando, não pode perder esse leilão. O leilão Hora Hofke Ramos, às 19 horas, em função do volume de animais, porque teremos novilhas prenhas, bezerros e bezerras também para os amigos. E agora, para fechar a nossa conversa, Juliano, dia 14, 1.500 machos, o leilão só machos do agronegócio, para definir, passa a régua, fecha a conta no Leilosul Agronegócio 2018. E só para reforçar também, de repente o pessoal de casa quer algum detalhe a mais sobre essa agenda da Leilosul Agronegócios, pode acessar também o nosso portal, viu? Lá tem a agenda completa, é o sba1.com. Está aparecendo aí no canto da sua tela. Obrigada, Catatal. Obrigada a você, até daqui a pouco na nossa agenda. Isso. Vou te esperar, hein? Durante toda a programação estaremos juntos aqui. Tá certo. Ju Comparinha, com você. Obrigada, Ju. Um abraço ao Catatal. Bom, e por aqui a gente fala agora sobre a renda do milho no estado do Mato Grosso, que pode ser maior nesta safra. Quem fala sobre esse assunto pra gente é Valdir Pacheco. O IMEA divulgou na última segunda-feira à tarde a terceira estimativa do valor bruto da produção para o milho mato-grossense neste ano. Com isso, o Instituto trouxe um novo incremento de 16,64% em relação à última divulgação, ficando agora projetado um faturamento de 8,80 bilhões de reais, o que é considerado um novo recorde para a cultura do estado. Apesar de a produção da safra 17/18 estar inferior em relação à safra anterior, o preço ofertado no mercado neste ano traz a expectativa de uma renda de 3,04% maior para a cultura do milho quando comparado ao que foi visto no ano passado. Os economistas do Instituto também concluíram que é esperado que a cultura do milho participe com 13,6% do valor bruto de produção total da agropecuária mato-grossense. No entanto, para a consolidação do faturamento da cultura, ainda são aguardados o comportamento das cotações nos próximos meses e a confirmação dos rendimentos a campo. E a gente volta a falar agora sobre oportunidades de bons negócios aqui pelo Canal do Boi. Olha, neste próximo domingo acontece a transmissão do leilão Capão do Angico. Serão em oferta 300 touros Nelore PO avaliados. A realização é da Estância Bahia. Quem fala mais sobre essa oportunidade para a gente é Daniel de Paula. O dia 8 de julho, a partir de 1 da tarde, você tem um compromisso com o Nelore provado desse cara aqui, ó. Mário Cândia, fazendo mais uma distribuição de uma genética que está beirando aí os 30 anos de seleção e a cada safra melhor.
e 300 animais estão se preparando para entrar em pista. É muita credibilidade, acho que isso aí dá segurança para o mercado e para você que está novamente colocando a sua sigla, né, ECA, de Estância do Capão de Angico, no mercado, Mário. O Capão de Angico foi o único leilão que manteve de genética aqui da tradicional Expoagro. Parque de Exposição Jonas Pinheiro, que estará a partir de dia 9, segunda-feira, estará tendo a AgroMT, uma nova roupagem para a exposição de Cuiabá, em função das obras que estão começando de revisão, né, do novo parque, e nós não abrimos mão de anualmente fazer uma distribuição de genética de Cuiabá, feita aqui em Poconé, em Canga, nessa fazenda que eu herdei do meu pai, né, que também já criava Nelore. Então, quando você fala 30 anos, é fora o Dr. Zelito, que é o pai de todos, vamos dizer assim. E eu tenho certeza que esses touros são touros criados praticamente a campo. E o que mais me impressionou, Daniel, depois de anos de implantação do PMGZ, da BCZ, este ano nós tivemos uma surpresa muito grande com a evolução do ganho de peso dos touros. Isso advém tanto de uso das matrizes, que nós descartamos muitas matrizes nos últimos 10 anos, principalmente visualizando os números. Eu tenho certeza que ao colocar um desses reprodutores numa reposição de reprodutor na sua fazenda, os produtos serão, no mínimo, bem melhor do que os que estão nascendo hoje. De onde vem essa credibilidade toda? Antigamente usava todos os touros ranqueados do antigo ranking de pista, né, que era um referencial. E dos 15 anos para cá começamos a implantar o PMGZ, certo? Que é um controle violento e eu não tenho medo de descartar fêmea. Eu tenho vendido vaca de 20 arroba aí, de 18, 20 arroba, porque ela não se encaixa no programa. O Roberto Paixão é quem gerencia há mais de 20 anos esse rebanho da Capão de Angico. Mas quem que vira touro aqui? E qual a importância desses números para um cara desse aqui virar touro reprodutor de leilão do Mário? Esse número que é gerado começa a gente avaliando pelas mães. E nós só seguramos as mães aqui que realmente corresponde com a produção que a gente deseja. Então os animais aqui são pesados a cada 90 dias, que é para formar o grupo contemporâneo. Nessa pesagem é gerado um número, certo? E através desse número nós conseguimos descartar aqueles animais que estão abaixo da média. E cada vez mais a gente tem percebido que a tendência é apertando mais. Então, se você tem uma ideia hoje, nós estamos aproximadamente com esses touros, nós estamos aproximadamente com 70% ou 80% dos animais de top 5 para baixo. E o mais importante é que nessa avaliação não se destaca uma característica. É um equilíbrio que a gente observa aqui, no campo. Esse a gente chama de top, é um índice. E dentro desse índice tem várias avaliações para ele poder chegar nesse top. Então dentro disso tem habilidade materna, peso desmama, peso sobre ano, período escrotal sobre ano. Então isso gera essa régua de DEP. E cada vez mais os nossos animais têm sempre aproximado do ideal. É tão gratificante isso, nós já temos alguns animais, inclusive, que nós estamos em coleta de sêmen e vamos colocar alguns sêmen, desses animais, algum touro de sêmen à venda no dia do leilão. Nós tiramos um touro que era de repasse, nós ficamos impressionados com a produção, e a gente resolveu, mandou para a central de inseminação, para Tairana, e fizemos lá a coleta e estaremos disponibilizando a preços, praticamente preço de custo, né? O sêmen do Volesco das Cangas. Que é backup em Rambo, quer dizer, ele vai já na Júlia, ele vai a Zefé, que tem toda uma família. Uma genética fantástica, todas a genética da Estância Capão de Angico. A mãe, a avó, todas são marcas com a marca ECA. É uma genealogia fantástica, você não vê nada na genealogia dele de coisa assim, de enfeite, vamos dizer assim. É coisa provada. E, o que é importante, nós só estamos disponibilizando esse sêmen depois dele ter netos. E, vamos dizer assim, o padrão dos reprodutores que serão comercializados são padrões desse reprodutor que nós estamos coletando. Então eu tenho certeza absoluta, dos 300 touros comercializados, o lance que você der, você está levando um reprodutor que vai melhorar assim, a performance das futuras gerações do seu rebanho. Nós faremos entrega em todo o Mato Grosso. Você vai receber esse touro, seja 1, 2, 3,
vão ter 20 baterias, tem bateria quíntupla, que pode comprar um caminhão, uma carga, a gente leva em todo o Mato Grosso. Então essa genética está disponível para Baixada Cuiabana, aqueles que estiverem por aqui, que venham em Cuiabá, aqueles que não puderem vir, que acompanhem pelas lentes do Canal do Boi. Vai aproveitar o tradicionalíssimo e imperdível almoço cuiabano oferecido pelo Mário Cândia, pela estância do Capão de Angico. Daniel de Paula para o SBA. Muito bem. A MSD Saúde Animal, que é a empresa parceira aqui do SBA, criou recentemente um programa de gerenciamento e coleta de dados da inseminação artificial em tempo fixo, a IATF. E o programa Siga MaxiCorte. Nós vamos saber de detalhes na reportagem de Kleber Rabelo. A técnica da IATF dá ao pecuarista uma série de possibilidades e desafios para aumentar as qualidades do rebanho quando a opção for a inseminação artificial. Poder definir o momento em que as vacas vão ser inseminadas sem a necessidade de observar o cio traz diversas vantagens. Melhor manejo reprodutivo, possibilita multirões para acompanhar o período de nascimento dos bezerros e permite a padronização do rebanho. Facilita muito a vida do pessoal no campo, mas principalmente permite trabalhar com vacas que não estão ciclando, vacas em condição anovular, concentra as inseminações e principalmente concentra o nascimento de mais bezerros no início de uma estação de nascimento, o que é muito favorável e aumenta a produtividade. Então tem uma somatória de fatores aí que mostra o benefício dessa tecnologia quando bem empregada na nossa pecuária. A MSD Saúde Animal destaca a importância da técnica, que quando bem empregada pode aumentar o índice de produção de qualquer fazenda. Com um número expressivo de matrizes inseminadas, apareceu a necessidade de manter o controle dos resultados. Foi aí que nasceu o software Siga MaxiCorte, um programa de gerenciamento e coleta de dados da IATF. Serve para ele coletar todas as informações referentes ao processo de IATF ao longo da estação de monta, de modo que ao término da estação de monta ele emite relatórios para esse profissional, relatórios analíticos, e que ele pode entregar ao cliente dele, fazendo algumas análises, o que está ruim, o que está bom, o que pode melhorar, e a partir daí estabelecer um planejamento. De acordo com o gerente técnico da MSD Saúde Animal, a empresa vem aprimorando o estudo da tecnologia para enfrentar o desafio de emprenhar as novilhas cada vez mais cedo, estabelecendo rotinas na propriedade. Principalmente no que tange a nutrição dessa novilha, dessa bezerra. Por quê? Porque quando você quer submeter uma bezerra, uma novilha, vamos dizer assim, à reprodução entre 12 e 14 meses de idade, nós temos que começar a suplementá-la a partir da desmama, vir suplementando até a primeira concepção, continuar suplementando até o segundo parto dela. Por quê? Porque como a gente está inseminando ela com 12 meses, quando ela estiver parindo pela segunda vez, ela ainda está em crescimento. Agora são 8h03 no horário de Brasília. O nosso assunto é mercado do milho, né, Ju Comparim? É isso, Ju Casanato. A gente fala sobre esse assunto agora, que é de interesse de muitos produtores pelo Brasil, né? O mercado do milho operou em movimento de alta ao longo de boa parte do primeiro semestre de 2018. Entre os fatores que impulsionaram essa alta foram a menor área plantada no Brasil neste novo ciclo, o dólar valorizado e também a quebra de produção em alguns importantes estados produtores, como Paraná e Mato Grosso do Sul. Para você ter uma ideia, o preço do milho encerrou o mês de maio próximo aos R$ 45,00 em Campinas, de acordo com o indicador CPEA. O movimento de alta foi interrompido, no entanto, no mês de junho, que registrou uma forte queda de quase 19% na comparação mensal. Os valores encerraram o primeiro semestre de 2018 no patamar próximo ao mês de fevereiro, na casa dos R$ 36,00.
Para a gente falar sobre essa mudança de rumo nos preços do milho no Brasil, eu converso agora com Lucílio Alves, ele que é pesquisador responsável pelas equipes de grãos, raízes e fibras do CPEA. Vamos até ele conversar então. Olá, Lucílio, um bom dia para você. Obrigada pela disponibilidade aqui no programa. Bom dia a todos. Bom, vamos falar a respeito desse preço do milho, então, que caiu muito neste último mês de junho. A que fatores se deve esse movimento, Lucílio? A gente estava vindo de um mercado em alta, né, exatamente no pós-colheita, ou mesmo durante a colheita da safra de verão. E depois nós tivemos, como você acabou de comentar, uma série de fatores aí que acabou pressionando. Na verdade, o ponto principal é que o mercado demandante, as indústrias de forma geral, acabaram sentindo um pouquinho essa alta. O mercado de carnes acabou tendo um reflexo de demanda e os compradores se retraíram. Isso automaticamente reduziu um pouco as transações domésticas. Ao mesmo tempo, a paridade de exportação também derrubou as cotações de forma geral, e isso acaba automaticamente se refletindo para o mercado interno. Ao mesmo tempo em que os agentes acabam reduzindo o nível de negócio para exportação, há um maior excedente doméstico, vamos dizer assim, pelo menos num primeiro momento, ou pelo menos numérico, e isso acaba certamente pressionando as cotações. O outro fator mais recente é a greve de caminhoneiros, e toda uma questão envolvendo o tabelamento de fretes, que leva a uma certa incerteza quanto ao que vai acontecer para as próximas semanas. Então, na verdade, ou mesmo os próximos meses. E com isso, os agentes acabam negociando mais da mão para a boca, sem transacionar grandes volumes, né? Então, de novo, o fator demanda pesando sobre esse contexto, né? Vejam que, de qualquer maneira, é preciso, aí, dado as estimativas oficiais, uma exportação acima de 30 milhões de toneladas de fevereiro de 2018 a janeiro de 2019, para que tenhamos aí um enxugamento dos estoques e se mantenham as cotações. Ao mesmo tempo, nós temos uma série de incertezas também do lado da oferta. Incertezas essas relacionadas a clima, né? Na verdade, aos índices pluviométricos muito baixos em abril, em maio e em junho, e certamente isso vai ter um reflexo sobre a produtividade e a disponibilidade como um todo. Certamente a gente vai ver nesta temporada, principalmente na colheita de segunda safra, oscilações de produtividade muito grandes entre as propriedades ou mesmo entre regiões, e isso certamente leva também a uma incerteza do tamanho desta safra, o tamanho da disponibilidade e automaticamente para onde as cotações podem caminhar. Lucílio, nós estamos então em plena colheita já do milho de segunda safra, né? Como você bem citou, alguns estados tiveram perda de produtividade por conta do clima. O que se pode esperar dos preços daqui para frente, visto que será colocado ainda mais milho no mercado? Nós temos um adiantamento maior da colheita no centro-oeste e iniciando de forma um pouco mais lenta na parte sul e sudeste do país, como o Paraná, um dos principais produtores na segunda safra, né? Para onde a coisa vai caminhar? Para onde os níveis de preço vão caminhar? Certamente isso vai depender do ritmo das exportações. Qual é o ritmo da exportação em julho? Qual é o ritmo da exportação, principalmente em agosto e setembro? Nós vimos aí na segunda quinzena de junho, por exemplo, o mercado físico e o contrato julho B3 caindo, porém os contratos setembro e os mais adiante subindo. Vejam que isso já é um reflexo de uma possível menor disponibilidade interna. Do ponto de vista de oferta, esta é a incerteza, mas também já apostando que nós possamos ter um ritmo de exportação um pouco mais intenso, ou bem intenso, agosto, setembro e até mesmo outubro. E toda vez que isso acontece, reduz a disponibilidade interna e os preços voltam a ter sustentação. Não dá para dizer que eles possam voltar aos níveis que nós tínhamos agora no primeiro trimestre, entre o primeiro e o início do segundo trimestre, mas certamente alguma sustentação possamos ter. Como que o produtor, Lucílio, pode se proteger dessas novas quedas mais fortes para o milho? É aquele produtor que tem condição de travar os preços para frente? Qual que é a orientação?
Primeiro que para aqueles que estão com a segunda safra, talvez tenham perdido um pouquinho aí o time das possibilidades de negociações mais atrativas, abril e maio especialmente, né? Agora, se houver necessidade de venda imediata para pagamento das despesas, especialmente colheita, a situação pode complicar um pouquinho. Porém, para aqueles que puderem, certamente, prorrogar um pouco as negociações, talvez tenhamos cotações um pouco melhores mais à frente. Só lembrando que custeio geralmente vence aí em setembro e automaticamente na segunda quinzena de setembro há um aumento de oferta e os preços tendem a cair. Acho que esse é uma questão pontual que possa acontecer. O outro aspecto, certamente, é ficar atento às condições das cooperativas ou tradings, qual é o oferecimento que eles estão dando no sentido de estocagem. Especialmente em 2017, nós vimos algumas empresas, principalmente cooperativas, dizendo que a venda teria que ser até o mês de dezembro, e isso automaticamente força um pouco as negociações em momentos talvez o produtor não queira. Então também ficar atento a estas regras para aqueles agentes para o qual o produtor está negociando. Lucílio, para a gente encerrar, vamos falar um pouquinho agora sobre a ótica dos suinocultores e avicultores que utilizam o milho como base na alimentação dos seus animais. Esse momento de queda, movimento de baixa para o preço do milho no Brasil, já é uma oportunidade de compra? Sem dúvida, uma queda, como você disse aí no mês de junho, de quase 19% e já continua com quedas ainda no mês de julho, certamente são oportunidades que precisam ser aproveitadas, né? Uma redução de custo com esse insumo nesta ordem não é algo desprezível, né? A gente está aí também com 2 dias úteis no mês de julho e já se tem 2% de queda novamente, né? Então é preciso aproveitar. E eu acho que a outra questão que está por trás, nós tivemos nos últimos 2 ou 3 anos especialmente, oscilações muito grandes das cotações em curto período de tempo. Isso leva a uma indicação de que, olha, tanto compradores quanto vendedores, o mecanismo de negociação, as formas de negociação precisam ser ajustadas. Não necessariamente essa queda que nós estamos observando vai acontecer todos os anos. Não necessariamente um aumento de preços, como aconteceu no período de colheita da safra de verão, vai acontecer todos os anos. Mas é preciso ficar atento a essas questões e também buscar contratos antecipados, buscar contratos a termos e, por que não, buscar ferramentas financeiras para gerenciar esse custo, como um contrato de opção ou algo dessa natureza, até mesmo contratos futuros. As oscilações de preço indicam risco, e risco indica, olha, busque alternativas para amenizar esta exposição ao risco, né? Então, eu acho que esse é um indicativo importante que tanto os suinicultores quanto os próprios produtores, os próprios vendedores precisam ficar atentos, né? Oscilações como essa, em curto período de tempo, certamente complica a vida de um lado, seja de vendedor ou de comprador, por outro lado, a depender do contexto. Tá certo, Lucílio. Eu agradeço muito pelas informações e pelo seu tempo aqui com a gente. Disponha. Bom dia para vocês. Bom, eu conversei então com o Lucílio Alves, ele que é pesquisador das equipes das áreas de grãos, fibras e raízes do CPEA. Ju Casanato. Bom, e agora nós vamos com mais uma participação e um destaque da previsão do tempo, desta vez para a região sul do país. No sul do país, é normal que nesta época do ano a chuva seja mais frequente, diferente da parte central do Brasil, onde as instabilidades perdem força, a atuação de uma massa de ar mais seco acaba inibindo a passagem de novas áreas de instabilidades, e é por conta disso que as áreas de instabilidades acabam ficando muito localizadas na região sul. Essa condição favorece bastante as culturas de inverno do sul do país. É o caso do trigo, da aveia e da cevada também. Com as chuvas mais frequentes, a umidade do solo segue alta por lá. Os índices de umidade na região sul seguem elevados em áreas do Rio Grande do Sul, interior de Santa Catarina e até nas áreas mais ao sul do Paraná, onde a umidade passa até de 90%. Nas demais áreas, a umidade cai um pouco, mas não a ponto de garantir transtornos em relação às lavouras que estão em fase de desenvolvimento.
Para os próximos dias, mais previsão de chuva. A passagem de uma frente fria acaba garantindo tempo instável em áreas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, até o leste do Paraná. Mas é uma chuva bem fraca, mal distribuída e com baixos volumes de água. As pancadas mais significativas acabam acontecendo no leste do estado do Rio Grande do Sul e nas áreas também mais próximas entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. É onde o volume de água consegue alcançar em torno de 15 milímetros em poucos dias. Nas demais áreas onde chove, chuva mais fraca ainda, pancadas isoladas e de fraca intensidade. Tempo firme predominando na fronteira oeste do Rio Grande do Sul com a Argentina e grande parte do interior do Paraná. O sol vai seguir garantindo temperaturas mais altas, especialmente no estado paranaense. A temperatura vai seguir baixa. Sensação de frio em grande parte do Rio Grande do Sul, mínima de 7 graus no interior gaúcho, mas na região da campanha a temperatura cai ainda mais, com risco até para geada, de forma mais pontual, que pode ainda alcançar até algumas áreas de pastagens. Em Santa Catarina, mínima de 8 graus, agora nas áreas mais ao sul do Paraná, 12 graus ao amanhecer. Durante a próxima semana, a expectativa de mais chuva ainda nos 3 estados da região. Entre os dias 10 e 14 de julho, então, tem previsão de tempo instável nos 3 estados da região sul. A chuva não vai ser forte, não tem potencial para temporais, mas é aquela chuva mais frequente e persistente. O acumulado de chuva nos 3 estados fica em torno de 15 milímetros na maior parte da região sul. E a sensação de frio vai seguir persistindo também. Os ventos que sopram do quadrante sul acabam favorecendo para a entrada de ventos mais frios, acabam também garantindo mínima de 6 graus no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Agora no Paraná, a temperatura cai para 7 graus entre os dias 10 e 14 de julho. Então, durante as próximas semanas, expectativa de frio persistindo na região sul, mas não com risco para geada de forma abrangente. Apenas na região da campanha é que nos próximos dias a temperatura cai de forma mais expressiva e aí pode causar algum episódio ou outro de geada apenas nas áreas de pastagens. Em relação à chuva, bastante frequente na maior parte da região sul. Ou seja, é um cenário muito otimista, principalmente para as culturas de inverno de grande parte do sul do país, que agora estão em fase de desenvolvimento, e essa chuva mais frequente e duradoura acaba mantendo o solo com bastante umidade, garantindo bom crescimento para as culturas de inverno da região sul. Muito bem, agora são 8 horas e 17 minutos no horário de Brasília. Nós vamos para o intervalo comercial, mas antes falando para você que do dia 27, agora de julho, até 2 de agosto, você vai conferir aqui pelo Canal do Boi a 3ª Mega Semana Cenepol. É o melhor da raça Cenepol, direto de Porteirão, lá no estado de Goiás. Bom, e o repórter Daniel de Paula já está preparando um material muito especial para o quadro Grandes Criatórios. Nós vamos para um rápido intervalo comercial agora, mas antes você fica com um pedacinho, um gostinho do que vem por aí. Oito 8h20 pelo horário de Brasília. Bom dia, produtor está de volta agora para falar sobre soluções em máquinas e pastagens da Germipasto. Pois é, a Germipasto que já está atuando nesse mercado há muitos anos e por isso nós vamos conversar com o Guilherme Beretta, que está na parte externa aqui do nosso centro de televisão para trazer dicas e boas orientações para o amigo que quer se programar e se preparar, né, para poder fazer então um bom plantio. Guilherme, bom dia para você. Olá, Juliana, bom dia a você, bom dia, Juliana, também Comparim. Bom dia a você que nos assiste aqui através do Bom Dia Produtor. E com um grande prazer que a gente vem apresentar as novidades da Germipasto e também as condições comercial. Afinal, a gente sabe o que nós temos em mãos, né? Nós sabemos da qualidade do produto nosso e oferecemos para você o que há de melhor no mercado nacional.
A Germipasto hoje trabalha com 19 cultivares, 4 apresentações e também as 2 VDTECs. E o nosso assunto durante esse tempo todo, e continuamos falando sobre isso, que é a compra programada. E nós só conseguimos garantir a compra programada justamente por um detalhe, porque a Germipasto é produtora da sua semente de pastagem, então praticamente 90% do que é comercializado, do que está dentro aí dessas embalagens, é produzidas aqui em Camapuã, em campos de produção própria, onde nós asseguramos o produto que você vai adquirir a partir de agora. A compra programada, que é um sistema de comercialização de produtos da empresa, que foi lançado aí há mais de 15 anos atrás e que é um grande sucesso, porque você, produtor rural, é o grande agraciado com esse programa. Por quê? Nós conseguimos oferecer para você, como eu já disse, o que há de melhor, com preço mais convidativo. É nesse momento que você faz a aquisição das suas sementes com preços menores e garante já o seu produto. Afinal, a partir de setembro, pelo menos aí no grande centro-sul do país, já tem as condições climáticas para você iniciar o seu plantio. Então não perca tempo, você que é produtor rural, independente aonde você esteja dentro do Brasil, nós vamos enviar esses produtos para você. E para você aderir à compra programada, basta pegar o telefone e entrar em contato nesses números que estão na sua tela. Nós temos mostrado constantemente clientes com um grau de satisfação muito grande. Desta vez é seu Wilson Verde Selva, ele que é um produtor rural aqui do Mato Grosso do Sul, né? E utiliza essa ferramenta para baixar o custo da reforma e da formação da pastagem, que é a compra programada. E a partir de agora, a gente acompanha o que ele tem a nos dizer. Dá uma olhada aí. Eu sou Wilson Verde Selva, eu sou proprietário da Fazenda Coqueiros, no município de Rio Negro, onde nós trabalhamos com gado Nelore de cria, tanto gado comercial como gado PO. Eu sou cliente da Germipasto já há 5 anos, sempre fazendo a compra programada, comprando no início do ano, na época de março, abril, com previsão de entrega a partir de outubro. Nesses 5 anos eu já comprei Piatã, já comprei Decumbens, Maasai, Dictioneira e em todas as ocasiões a Germipasto me atendeu com toda presteza, nunca tive problema de entrega. E a grande vantagem desse tipo de compra é o preço. Nessa época, compra-se com preço bem abaixo do que o preço normal da partir de setembro, outubro. Olha, faça você também como o seu Wilson Verde Selva, adquira os nossos produtos através dos telefones que estão na sua tela. Operadora 67 3389 6700 e também 0800 647 0050. Aí no nosso endereço eletrônico que está na sua tela, você também obtém mais informações, principalmente das cultivares produzidas e comercializadas pela Germipasto. Mídias sociais, você também pode interagir com a empresa através do Facebook e também do Instagram. E aí sim, para você que gosta de vídeos, acesse o YouTube, lá são mais de 600 vídeos à sua inteira disposição. Bom, meus amigos, por hoje é isso. Um grande abraço a todos, é com vocês aí no estúdio. Obrigada, Beretta. Um abraço a você também. Bom, o assunto por aqui agora é seguro rural. A gente vai acompanhar uma entrevista feita pelo jornalista Walter Puga Júnior com Fábio Damasceno, ele que é superintendente da seguradora Fairfax. Eles vão falar sobre como a tecnologia tem ajudado a aproximar o agronegócio do seguro agrícola. Flávio, obrigado por ter vindo. Vamos falar um pouco sobre o trabalho da empresa que você representa no Brasil, que é a Fairfax, uma empresa canadense, que agora está atuando firme aí há alguns anos no agronegócio. A tecnologia ajuda a baratear o seguro rural? Bom dia, Puga. Obrigado pela oportunidade. Sim, é verdade.
A tecnologia é fundamental para o desenvolvimento do seguro, para o desenvolvimento de qualquer parte da economia. Então, hoje na agricultura e no seguro rural, a gente tem muita dificuldade para receber as informações do campo e precificar de uma forma melhor. Que no final do dia, o preço do seguro é o que influencia no bolso do produtor. Então, a nossa iniciativa é usar a tecnologia para receber mais informações do campo, dividir essas informações com o produtor e tornar esse seguro mais acessível. O que é o mais acessível? Ele é mais barato, ele é mais adequado às necessidades do produtor e ele é muito mais perto da realidade desse produtor. Você lembrou agora há pouco, antes dessa entrevista, que há dificuldade para as seguradoras no Brasil em avaliar corretamente o trabalho do produtor. Vocês ainda trabalham com dados antigos? Exato. Hoje a base da precificação do seguro é uma base IBGE. Então, todos nós sabemos como é tomada essa média, né, de produtividade, principalmente para o seguro agrícola. Então, nós temos grande dificuldade de precificação. Então, hoje você tem uma margem, uma gordura muito grande no preço do seguro para sobrepor essa dificuldade de informação. Informação mais aprimorada, informação obtida com tecnologia, baratearia mesmo o seguro? Com certeza. Nós estamos falando não só na tecnologia aplicada para a seguradora fazer esse monitoramento, mas com uma tecnologia auxiliando o produtor rural à tomada de decisões. Então, assim, seguradora investindo na questão de estações meteorológicas para obtenção de microclima, na tecnologia de informação da propriedade, tudo isso ajuda a seguradora a tomar melhores decisões e ajuda também a transformarmos esse produtor num consumidor de tecnologia e também de informação. Ou seja, seguro tem futuro no Brasil. Produtor, a quantidade de produtores que fazem seguro tende a crescer no país? O mercado é grande ou ainda temos restrições? Hoje, se pegarmos 100% do seguro agrícola, a gente cobre menos de 15% da área plantada. Então, a gente tem uma infinidade de mercado. O mercado é grande. O mercado é grande. O mercado é ávido pelo seguro e falta acho que esse investimento das seguradoras e das instituições financeiras na agricultura. Como você acaba de ouvir, Fábio Damasceno, o Fábio vai apresentar o projeto da Fairfax Seguradora num encontro que ocorre nesta quinta-feira em São Paulo, dia 4, na Casa do Saber, onde será discutida aí alternativas para crédito e seguro com a utilização de sofisticadas ferramentas de tecnologia da informação. Tudo isso para baratear o custo do dinheiro, baratear o custo do seguro e agilizar, trazer para o país investimento em seguro rural e crédito rural. Passamos o recado, Damasceno? Passamos. Só corrigir, o evento é quarta-feira. Quarta-feira, tome nota. Ainda bem que você corrigiu. Quarta-feira, dia 4. Dia 4. Evento em São Paulo, onde o Damasceno vai expor, e outros também. Exato. Outros técnicos e outros analistas trabalham o assunto financiamento, crédito obtido com um custo menor e seguro com um custo menor. Tudo isso com o uso de tecnologia. Agora passamos o recado. Passamos o recado. Agradeço a você, Obrigado, Fábio. Voltamos ao programa. Muito bem. E agora você vai ficar com o Momento Fosfosal. Bem-vindo a mais um Momento Fosfosal. Na edição de hoje, vamos abordar o efeito fosfosal na adaptação de nova dieta. Como você já sabe, fosfosal é um multimineral injetável, desenvolvido para os desafios da pecuária brasileira, como, por exemplo, mudança de pastagem e adaptação às mudanças de dietas ao longo do ano. Vamos conferir agora o efeito fosfosal com quem já superou esse desafio. Nós aplicamos aqui nesse gado de baia, que esse gado está no fundo aqui. E esse é um gado que você nota, tudo que você aplica nele, você nota o resultado durante semanas, você já vê. O gado comeu mais, o gado mudou o pelo. Então, aqui na baia foi um excelente resultado. Aí apliquemos no gado de terminação a campo, que depois de algumas semanas também mudou a pelagem, o animal. A gente viu o resultado no olho a campo. Então, um produto muito bom que a gente está usando, que a gente
indica para quem quer usar. O pecuarista encontra Fosfosal na Agroline Produtos Agropecuário, na rua Joaquim Teixeira Alves, 1246, em Dourados, Mato Grosso do Sul. Ou pelo telefone 67 3033 9999. Faça como nosso amigo pecuarista e mantenha seu rebanho produtivo o ano inteiro. Tempo é dinheiro, meu amigo. Ligue 0800 847 2222 e peça Fosfosal, uma injeção de peso. Pensa num produto bom! E neste domingo ao meio-dia, aqui pelo Canal do Boi, tem mais uma grande oportunidade para você. A gente vai agora até Cuiabá, em Mato Grosso, conversar com o leiloeiro Adriano Edival, que tem todos os detalhes para a gente. Vamos ao vivo falar com ele então. Oi, Edival, bom dia para você. É um prazer falar contigo por aqui. Bom dia a você, Juliana Comparim. Bom dia aos amigos de todo o Brasil que estão nos vendo aqui pela lente do Canal do Boi. Nós falamos ao vivo de Cuiabá, viu? Cuiabá, onde acontece um dos mais importantes eventos do Mato Grosso. É o leilão do Mário Cândia, Capão de Angico, colocando à disposição do mercado. Não são 100, não são 200, são 300 reprodutores do mais alto padrão. E é interessante, porque eu vou conversar agora com o assessor do leilão, o Roberto Paixão. Ele é médico veterinário e assina o catálogo da assessoria. E ele vai trazer-nos informações referentes a este evento. Roberto, bom dia, seja bem-vindo. É uma satisfação receber você aqui nos estúdios da Estância Bahia, que é a empresa leiloeira que estará realizando este evento, intermediando este evento, né? Bom dia, Adriano. Bom dia aos amigos do Canal do Boi. É sempre uma satisfação falar do leilão Capão de Angico. Eu tenho praticamente 21 anos que trabalho com o Mário Cândia. Sei do trabalho sério que ele faz com que a gente realize esse trabalho muito sério em termos da qualidade dos touros. Nós temos aí 300 touros, todos eles muito bem avaliados. São filhos dos melhores reprodutores do Brasil. Então eu estou tranquilo em falar do leilão Capão de Angico. Bom, você está tranquilo e creio eu que os amigos que já fizeram o investimento, que conhecem o trabalho do Capão do Angico, também estarão tranquilos na hora de fazer o investimento. E nós estamos realizando este leilão num momento muito interessante, porque nós estamos aí há alguns meses, 2 meses praticamente da estação de monta, mas lembrando que quem faz o investimento agora, esses touros vão chegar no ponto. Outra coisa, eu não sei se tiver imagem dos animais, pode colocar na tela para nós aí, nós vamos mostrar alguns touros individuais e depois... Isso, porque os amigos estão vendo que a tourama está no ponto de bala, vai chegar, não é aquele touro hiper suplementado, né? São os touros que estão num jeito de trabalhar. Chega na fazenda do investidor, ele vai começar fazendo bezerro de qualidade. Olha, Adriano, essa é uma garantia que a gente sempre dá para os produtores, porque o Mário, além de ser vendedor de touro, o Mário é criador. Nós temos uma fazenda em Alta Floresta e a gente sabe o que é a dificuldade de comprar um touro super alimentado. O que a gente faz? A gente simplesmente dá um trato para dar uma melhorada, encher essa carcaça do animal. E eu tenho certeza que o produtor que comprar os nossos touros não vai ter problema com a adaptação. Os nossos touros são tratados na cana com um pouquinho de ração e a gente já tem tido um retorno muito positivo em relação aos animais que a gente tem vendido. Então você pode ver que é um animal que está com a carcaça cheia, mas porém não está super alimentado. E eu tenho certeza que o criador que adquiriu os nossos animais vai ficar muito contente, porque os animais não vai perder peso aonde ele for, porque aonde ele for colocar esses animais. Os animais é criado aqui na Baixada, onde nós temos pastagem de braquiária, medícula, então a gente tem certeza que não vai dar problema na sua fazenda. O que eu percebo aqui também, Roberto, é que os animais foram escolhidos, os pais desses touros que nós estamos vendo. Por exemplo, nós estamos mostrando aí, ó, filho do Brado, filho do Backup, o Urapuru, aí do Sortêmio, lá do Mato Grosso do Sul, da Água Tirada, tem filho do Bacana, que já morreu também, mas é um touro extraordinário para fazer fêmea. E aí eu quero chamar a atenção dos amigos justamente para isso. Nós falamos sempre de produzir uma bezerrada pesada, de comercializar essa bezerrada, mas nós temos que entender que o maior legado que esses touros vão deixar na sua propriedade são as fêmeas. Então, quando você tem um touro com avaliação interessante para fazer fêmeas, isso é muito importante, porque em 3 gerações você muda a cara do seu rebanho e muda para melhor, obviamente. É aquela evolução que nós falávamos aqui em off, né? Positivo, Adriano. Você vê que os nossos animais, juntamente, porque nós temos uma pessoa que direciona todo o acasalamento nosso, que é o Celinho. Quero aqui mandar um abraço para ele e dizer que ele sempre tem essa preocupação em acasalar vaca por vaca e corrigir aqueles defeitos que a gente, porventura, possa perceber nos animais e direcionar sempre esse acasalamento para produção de fêmeas e produção de um boi mais precoce.
Muito bem, precocidade, qualidade é o que você vai encontrar. Eu gostaria que você falasse um pouco também, você, aliás, que conhece como ninguém esse rebanho, você que acompanha, e não é de hoje, faz muitos anos que você está acompanhando esse rebanho, você desde quando formou, você estava me falando que estagiou na Capão de Angico, ou seja, você tem o rebanho na mão. E eu gostaria que você falasse um pouco como é que é feito. Você já falou sobre o acasalamento direcionado, mas como é que é feita a seleção das matrizes, como é que são preparados esses animais que vão à venda? Eu sei que muita gente do estado de Mato Grosso e do Brasil já sabem desse trabalho, mas tem algumas pessoas que estarão comprando nesse leilão, fazendo investimento, que de repente não conhecem esse trabalho. Olha que touro raçudo esse aí, ó. Positivo, uma tourada muito bem avaliada. Olha, eu vou começar aqui dizendo o seguinte, eu quando comecei a trabalhar como era estagiário, lá antigamente a gente fazia a famosa mamada controlada, porque não existia como hoje tem a ATF, a gente fazia a mamada controlada, os bezerros mamavam de manhã e de tarde separava as mães dos filhos. E a partir desse princípio aí, a gente começou a verificar aquelas matrizes que não correspondiam, que não supria a necessidade do bezerro. A gente começou a descartar os animais. Aí depois disso, partimos para um programa de melhoramento, que é o PMGZ, aí o PMGZ começou a alimentar nós de dados e a gente começou mais a apertar mais a seleção. O filtro foi apertando e foi selecionando de uma tal forma hoje que praticamente nós descartamos hoje praticamente 25% a 30% das vacas daquela que estão, às vezes, são vacas boas, mas para o nosso padrão, para o estágio que a gente está, já não está servindo mais para nós, mas que é um bom animal. Você pode ver pelo tipo de animal que se apresenta aí na tela. Olha essa bateria, gostei muito dessa bateria, uma carcaça moderna, frigorífica, animais mais próximos do chão, uma carcaça mais cilíndrica, né? É isso que o mercado procura. E os animais de pouco chifre, você pode ver que a gente sempre está preocupado, porque o criador às vezes não gosta do animal muito chifrudo, embora isso não tem nada a ver, mas verdade. A gente tem direcionado sempre buscando os animais bonito, belo e com uma boa carcaça. Maravilha. Bom, eu conversei com o Roberto Paixão, ele que é médico veterinário, é assessor desse leilão. Mais informações, o nosso telefone está à sua inteira disposição. Você pode ligar no 65 21 21 6700. Esse é o telefone da Estância Bahia. Faça o seu cadastro antecipado. Isso é importante. E tem nossos telefones celulares também com os nossos agentes de venda, que você pode manter contato e obter qualquer informação, receber o catálogo, inclusive esse que está aqui em minhas mãos. Você pode receber via WhatsApp. Você pode ficar tranquilo quanto a isso. Mantenha contato com o Roberto também. O próprio Mário Cândia está à sua inteira disposição para te atender da melhor maneira possível. Roberto, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Sucesso, boa sorte, tudo de bom. Eu que agradeço pelo espaço e convido todos os amigos do Canal do Boi a partir do meio-dia, domingo, dia 8/7, no Parque de Exposição. Vem almoçar com nós, aquele almoço cuiabano bem agradável. A farofa de banana não pode faltar. Isso é com certeza. Todas as imagens estão alocadas no site da Estância Bahia. Você acessando o site da Estância Bahia Leilões, você vai ver todos os touros que vão à venda, inclusive as baterias que nós apresentamos agora. Juliana Comparim, muito obrigado pelo espaço, um excelente programa para você e parabéns pela nova empreitada, né? Sucesso, boa sorte, tudo de bom. Muito obrigada, Edivaldo, muito feliz de estar aqui com vocês. Um grande abraço para você, abraço ao Roberto também, sucesso para vocês por aí. Bom, e domingo, então, ao meio-dia, aqui pelo Canal do Boi, leilão Capão de Angico. E o Bom Dia Produtor vai agora para um rápido intervalo comercial. A gente sai com imagens do Centro de TV aqui do Canal do Boi. O programa volta já. Já estamos de volta com o Bom Dia Produtor desta quarta-feira. Agora são 8h42 no horário de Brasília. Agora nós vamos até São Paulo, capital, conversar com o jornalista Walter Pulga, que fala direto da Bolsa Brasileira de Mercadorias e vai falar sobre a movimentação do mercado financeiro principalmente. A gente começa, Walter, bom dia para você, falando sobre essa guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Eu queria saber o seguinte, como é que ficam as exportações brasileiras, principalmente de carne suína e também da soja nesse contexto todo aí. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Juliana, bom dia a todos. Olha, o que ocorre é o seguinte, no rastro, né, desta guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, o Brasil pode mesmo levar vantagem, principalmente com o aumento da exportação de soja e de carne suína. Mas nem tudo parece muito favorável ao Brasil, não. Deverá ocorrer uma concorrência maior para o Brasil em países como
na América Latina, por exemplo. Então, nem todo o mercado vai se abrir agora para o Brasil em função dessa guerra comercial. Nós teremos, de fato, uma forte demanda chinesa por soja na América Latina, notadamente para o Brasil e para a Argentina, porque os Estados Unidos, vamos lembrar como é essa guerra, né, Juliana? Os Estados Unidos impuseram uma taxa à China para todo o aço e todo o alumínio importado pelos norte-americanos. Bom, como represália, a China taxou os produtos que ela compra dos Estados Unidos também, principalmente soja. Para você ter uma ideia, cerca de 60% da soja que os norte-americanos exportam no mundo são destinadas à China, que é bastante dependente, como se sabe, das importações de soja para atender as necessidades internas do país. Em 2017, para você ter uma ideia, a China importou 96 milhões de toneladas de soja, absorvendo, na verdade, 64% de todas as exportações mundiais de soja, né? Enquanto a produção de soja lá era de apenas 13 milhões de toneladas. Isso dá uma dimensão da dependência da China para a soja. Carne suína também. O Brasil, no entanto, vai enfrentar concorrência de produtos americanos, por exemplo, em outros países do mundo, notadamente a América Latina. O estudo que aponta essa tendência foi apontado em Perspectivas Agrícolas 2018-2027, elaborado pela FAO, né, pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, e a FAO, que também é uma agência da ONU, da Organização das Nações Unidas. Esse estudo foi divulgado ontem. Agora, as projeções indicam, e essa é a notícia positiva, que o Brasil deve seguir avançando no comércio global, principalmente no comércio de carnes, né? As projeções, tanto da OCDE como da FAO, que é um organismo ligado às Nações Unidas, ilustram que o Brasil continuará ganhador no comércio agrícola global nos próximos anos. Os principais exportadores, o Brasil e os Estados Unidos, deverão ainda mais entrar no segmento de carnes, né? E representar, os dois países, Estados Unidos e Brasil, 45% das vendas globais de carnes. Portanto, o mercado deve crescer para o Brasil, embora haja, de outro lado, um outro dado importante apurado pelos estudos da FAO e da OCDE, é que os preços agrícolas, viu, Juliana, continuarão baixos pelos próximos 10 anos. Isso porque a produção também está aumentando muito no mundo. Então, se de um lado nós vamos ganhar espaço no mercado internacional, o Brasil tem perspectivas, os estudos apontam isso, de outro lado, nós teremos aí perspectivas de preços baixos pelos próximos 10 anos em função de um crescimento da oferta global. O relatório nota que a produção rural aumentou fortemente em todas as categorias de produtos, atingindo no ano passado números recordes nos casos de cereais, carnes e produtos lácteos, enquanto os estoques mantiveram em níveis jamais vistos. O assunto, aliás, é destaque no jornal Valor Econômico de hoje. Perspectiva boa para o Brasil? Guerra comercial favorece o Brasil? Sim, mas os preços continuam sob pressão pela próxima década. Juliana? Ô, Pulga, me fala o seguinte, nessa quarta-feira, como é que se comporta também o mercado financeiro aí na abertura dos negócios? Olha, nós começamos sempre lá pela Ásia, né? Na China nós tivemos aí os índices acionários chineses recuando, a Bolsa de Xangai caiu quase 1% de novo, o índice Hang Seng da Bolsa de Hong Kong também caiu, na Austrália também nós tivemos uma queda, então o mercado já abriu, fechou o negativo na Ásia e abriu agora há pouco o negativo na Europa. Então nós temos uma tendência de queda. Agora hoje é feriado nos Estados Unidos, então o volume de negócios, hoje é 4 de julho nos Estados Unidos, né? Há um feriado lá, não há operação no mercado financeiro, portanto o mundo trabalha com um volume de negócios em todo o mundo, né, muito menor. De qualquer maneira, o que nós tivemos ontem, vale lembrar, foi uma recuperação da nossa Bolsa, um volume menor de negócios, mas a nossa Bolsa subiu 1%, né? Fechou aí na faixa de 73.600 pontos, e o que ocorre com o dólar, vamos lembrar sempre de olho no dólar, é que o dólar recuou ontem depois de superar a barreira de 13,90, né? De uma cesta de 24 moedas de países emergentes, o dólar conseguiu avançar sobre apenas 5 moedas nesta última terça-feira. Então houve uma queda, vamos dizer, do dólar frente ao real, isso ocorreu também frente a outras moedas, de olho na informação, mas hoje o mercado trabalha com um ritmo mais lento em função desse feriado de 4 de julho lá nos Estados Unidos. Até o final do dia você terá mais informações durante a nossa programação no canal do Boi, não, Juliana? E o telespectador poderá se informar sobre o fechamento dos negócios, lembrando, hoje é um dia de pequeno volume de negócios. E antes de encerrar, eu gostaria de lembrar que continua em São Paulo a possibilidade de proibição de exportação de animais
vivos através de portos e aeroportos. A Assembleia Legislativa de São Paulo vota hoje um projeto de lei de número 31/2018, que proíbe a exportação de animais e prejudicaria muito a pecuária brasileira, a exportação de gado em pé. Vamos esperar, acompanhe o nosso noticiário, você terá informações sobre a evolução dessas discussões também aqui em São Paulo. Juliana? Tá certo, Pulga, bom dia para você, obrigada, bom trabalho por aí. Bom, Ju, e a gente fala do que a partir de agora? A gente fala de mais oportunidades de negócios, Ju, Vamos isso lá. porque é quarta-feira, né? E como o telespectador bem sabe, quarta-feira é dia de Boi em Pauta aqui pelo Canal do Boi. Vale lembrar que também no domingo o Agrocanal transmite o leilão Nelore Magda na Origem. Para falar sobre esses dois grandes eventos, a gente vai agora até Sinop, em Mato Grosso, conversar com Arnaldo Campos. Ele que é leiloeiro rural, vai trazer todos os detalhes para a gente. Arnaldo, um bom dia para você, é um prazer falar contigo. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos. Pois é, Juliana, uma semana muito quente aqui na Ricardo Nicolau Leilões e aqui no Médio Norte, no norte do estado de Mato Grosso. Começamos hoje, na verdade, com o nosso Boi em Pauta, oferta especial aí de animais filmados aqui próximo a Colíder, a Santa Helena, em Cotriguaçu, em Guarantã do Norte, e também a entrevista imperdível, né, com o Miguel Cavalcante do Beef Point, que vai falar sobre produtividade versus lucratividade. Essa entrevista que ele concedeu ao Ricardo Nicolau, você tem que preparar uma bacia de pipoca, sentar na frente da televisão e não pode perder de maneira alguma essa entrevista. Logo após a entrevista, então, essa bateria de animais filmados aqui em toda a região norte, médio norte do estado de Mato Grosso, e eu já quero mostrar alguns lotes desses animais. Eu queria pedir, já tem animais chegando na tela aí, ó, já está na tela. Esse é o L6. É o lote L6, já está na tela por conta lá do Dr. Ono, nosso querido amigo japonês lá, médico lá em Colíder, Dr. Ono, trabalha com genética, um gadão, hein? Ô, Dr. Ono, caprichou, hein? São 27 garrotes por conta do Dr. Ono ali na Fazenda Santa Inês, a 10 quilômetros de Colíder, muito bem localizado. E tem mais 76 lá, né? Tem mais 76, pode mostrar o L7 para mim? Pode mostrar o L7 também? O L7 já está aí na tela, uma garrotada um pouco mais jovem, por conta da Fazenda Santa Inês, realmente um capricho lá do Dr. Ono, Dr. Ono sempre muito querido, atendendo a equipe lá da Ricardo Nicolau Leilões, produtor de genética, faz um trabalho diferenciado lá juntamente com a NCP. Um abraço, Dr. Ono e toda a equipe. Queria mostrar também a oferta do nosso companheiro Marrafon, o lote 09, agora com mais 76 machos agora. Nosso companheiro Marrafon já vai chegando ali. Esse é o 09, né, Luzato? Esse é o lote 09, já tá na... Ô, bezerrada boa, hein? Ô, bezerrada boa, hein? Bezerrada boa, uma barbaridade, cupinzuda, grossa, muito boa bezerrada. Essas ofertas aqui, ó, numa região realmente onde a demanda por esse tipo de gado é muito forte aqui em Santa Helena, Colíder, realmente um gadão para hoje à noite. Queria mostrar as ofertas rapidinho em Cotriguaçu também, Victor. Vamos viajar lá? Vamos mostrar cruzamento industrial lá? Vamos mostrar na Santa Maria agora? Isso, Victor, já está na tela aí, ó, lá na Fazenda Santa Maria. Nós temos uma das mercadorias mais demandadas do mercado hoje e a menos ofertada, viu? Não é fácil de encontrar cruzamento industrial, não. Esses animais estão lá na Fazenda Santa Maria, onde temos também, Vitor, 2 lotes de novilhas. Vamos mostrar as novilhas também, o Vitor já vai colocando na tela ali. Lote de novilha Nelore, um lote de novilha mais choqueada, e já vai chegar na tela ali. Aí, ó, Nelore tá aí, apartadinha, igualada, bem filmada, bem apresentada, por conta da Fazenda Santa Maria, lá em Cotriguaçu. Atenção, região de Juína. É isso aí, moçada. Bom, Vitor, vamos falar um pouquinho também do domingo, já que a semana está quente, vamos falar do domingo. Domingo nós temos a segunda edição do leilão Nelore Magda na Origem. Tudo está sendo preparado na Fazenda Magda com muito carinho, com muito esmero, com muita atenção para receber os amigos lá no próximo domingo, a partir das 7 horas da manhã, já com o café da manhã, viu? Já com o café da manhã, logo após o café da manhã, visita aos animais. Assim que terminar a visita, nós teremos palestra lá com o pessoal da Holdback e também palestra sobre energia solar, almoço ao meio-dia e às 13 horas horário de Mato Grosso, 14 horas horário de Brasília, estaremos ao vivo com a transmissão do nosso leilão. Tá aí, ó, tá aí as imagens lá da Fazenda Magda. Nós vamos passar agora por cima do novíssimo recinto de leilões que nós vamos estrear, inaugurar no próximo domingo agora. E essas imagens já mostram um pouco do que a gente vai ter lá na Fazenda Magda. São 70 touros Nelore,
entre Nelore padrão e mocho, todos com registro definitivo, todos com avaliação pelo PMGZ, todos com avaliação de carcaça, uma torada com andrológico tinindo, uma média de CE muito alta, uma média de peso muito boa. Tá aí, ó, a imagem do nosso recinto de leilões que nós vamos inaugurar agora no próximo domingo. Ei, imagem bonita, né? Já chega a ficar arrepiado aqui só de ver essas imagens, e domingo, se Deus abençoar, nós estaremos juntos lá. Vamos mostrar aquela imagem da torada chegando agora, Vitor? A torada vindo de frente assim para um amigo de casa já poder... Aí, ó, ê, Vitor, essa é a imagem da torada, a torada vai chegando de frente ali, amigo de casa vê essa imagem chegando, nós vamos desfilando ali pelo set de filmagem dos touros ali, e ainda já vamos chegar agora próximo ao nosso recinto de leilões, né, que eu vinha falando dele aqui, uma novidade, né, enquanto muita gente não acredita tanto nos leilões, às vezes presenciais, às vezes estão indo mais para o lado virtual, a Fazenda Magda, o Nelore Magda, o Evandro e toda a família acreditam muito, né, nos leilões, tanto que construíram um belíssimo recinto lá que está aí ao fundo para receber a todos com mais conforto ainda, né? Nós estaremos juntos lá. Quero lembrar aos amigos que nós, mais uma vez, a partir das 7 horas da manhã, será servido o café da manhã lá na Fazenda Magda. Eu espero vocês, a família Piscinati, toda a equipe da Ricardo Nicolau Leilões, estaremos juntos lá, aguardando vocês para esse café da manhã, depois uma visita por essa fazenda, uma fazenda muito organizada, que faz um trabalho diferenciado, e logo após então essa visita, teremos as palestras, aí o almoço e o nosso leilão com 70 reprodutores avaliados, registrados em definitivo, com a média de CE altíssima, com a média de peso muito boa, pronto para trabalhar e para produzir o bezerro de qualidade. Juliana, obrigado pelo espaço, e eu volto nos demais espaços aí durante a programação e vamos falando do Boi em Pauta e também do nosso leilão de domingo do dia 8. Lembrando, Juliana, que mais informações, ou liga aqui pra gente no 6635320077 ou entre no nosso site. Eu queria lembrar os amigos também que no nosso site já está todos os reprodutores lá. Então, e o catálogo também. Então, aquele pessoal que quiser ver individualmente, ter mais informações lote a lote, entre no site, olha o reprodutor, vai no catálogo, dá uma olhada nas informações. Então entre lá, www.ricardonicolauleilões.com.br. Obrigado, Juliana. Obrigada a você, Arnaldo. Recado dado, então, site na tela aí para o pessoal de casa acompanhar. Juca Zanato. Agora são 8 horas e 55 minutos no horário de Brasília, e vamos falar também de tecnologias. O fosfosal, que é o mineral injetável da Virbac, ele foi utilizado na Fazenda Pecuária BR, que fica em Terenos, aqui em Mato Grosso do Sul. E em 30 dias já apresentou excelentes resultados. A gente vai ver detalhes agora na reportagem. Falamos diretamente da estância Pecuária BR, localizada no município de Terenos, onde a gente acabou de finalizar o manejo de vacinação. Para que vocês entendam, esse rebanho aqui veio há 30 dias atrás transportado do Pantanal, ou seja, sofreu o estresse de transporte. Quando desceu na propriedade aqui, foi feita a aplicação de fosfosal no rebanho inteiro. Eu estou do lado do Tiago, que vai explicar para a gente qual o estado desse rebanho quando chegou e qual foi o resultado que a gente obteve hoje, na pesagem de hoje, Tiago. É isso mesmo, Francisco. Pecuária BR, como sempre, vem buscando sempre o intuito de novas tecnologias, produtos de ponta, e no caso do fosfosal não foi diferente. Nós fizemos há 30 dias, como você mesmo disse, o fosfosal, né, no recebimento desses animais que já passaram pelo estresse também de desmama e também do transporte. E, claro, chega aqui, o local é diferente. Eles estranham, né? Fizemos a pesagem há 30 dias e o ganho foi muito satisfatório desse produto, né? Nós ganhamos em torno de 30 quilos a mais do que nós esperávamos, né? Logo que recuperou bem esse processo de adaptação, pois nós usamos a linha de coxo. Então eles chegaram muito bem no coxo. Esse processo de adaptação é muito importante, você está utilizando um produto como esse para que agregue mais, né? Então é um produto que veio a somar com o Pecuária BR. No seu ponto de vista, Tiago, esse resultado é considerado um resultado bom ou um resultado excelente? É um resultado excelente, né? É um produto, como eu disse, que agrega valor, que ajuda a melhorar esse estado corpóreo dos animais que vêm do Pantanal, né? Para essa adaptação aqui que a gente chama de planalto, né?
que tudo é diferente. Pantanal são grandes extensões, aqui é um pouco mais reduzido, né, por conta que a gente tem que aproveitar melhor a área. Agora a gente vai conversar com o Fábio Paz, que é veterinário e responsável técnico da Virbac. Fábio, conta pra gente, você ouviu aí o Thiago falando da sua satisfação com o uso do fosfosal. Conta pra gente de que maneira que o fosfosal age, trazendo tanto resultado positivo assim. Na verdade, esse foi a indicação exata do fosfosal, nesse momento de desafio, né? A gente trouxe esses animais do Pantanal, eles teve o estresse do transporte, da adaptação. Quando você chegou na propriedade, você ser inserido em novos lotes, então isso traz muito estresse para o animal. No uso do fosfosal na chegada, do fosfosal no animal na fazenda, você faz o quê? O animal metabolizar mais rápido, ele fazer essa adaptação mais rápido, encurtar esse tempo de adaptação, onde é que você consegue ter melhores resultados mais rápido desses animais. Amigo pecuarista, fosfosal é um produto do laboratório Virbac. Laboratório que está há 50 anos no mercado e presente em mais de 100 países. Ou seja, você não vai estar fazendo experiência com seu rebanho. A comprovação você pode acompanhar aqui direto da propriedade rural. A lucratividade é certa. Ou seja, alcançar o sucesso depende da sua atitude. Ligue agora 0800 847 2222 e peça Fosfosal, uma injeção de peso. Pontualmente 9 horas, no horário de Brasília, nós vamos para um intervalo comercial, mas antes, lembrando você da nossa grande feira que está prestes a acontecer, né? De 16 a 20 de julho, aqui em Mato Grosso do Sul, Campo Grande, vai receber a primeira edição da Campo Grande Expo. O evento vai contar com dia de campo, rodada de negócios, cursos, palestras e muito mais. É a primeira feira temática para fomento das formas de integração. Grande evento vindo aí, né, Ju? A gente vai acompanhar de tudo por aqui. Você vai ficar agora com a fala, um recado de um dos parceiros deste grande evento e a gente volta daqui a pouquinho depois do intervalo. O meu nome é Alexandre, eu sou diretor comercial da Dimac Campotrato Máquinas. Nós somos distribuidores JCB no estado de Mato Grosso do Sul. E nós vamos estar presentes junto com a JCB na Campo Grande Expo, de 16 a 20 de julho. Teremos alguns equipamentos presentes na feira, entre eles o lançamento, a escavadeira de 13, 14 toneladas JS 130. Espero a vossa visita. São 9 horas e 3 minutos, horário de Brasília. Bom dia, produtor. Segue com você trazendo em destaque a Campo Grande Expo. A feira está chegando, vem aí no dia 16 de julho e os preparativos estão a todo vapor. Como você já sabe, essa vai ser uma feira temática e no dia 18 será o Dia das Mulheres. O repórter Kleber Rabelo conversou com a Germi Pasto, que é uma das parceiras desta grande feira, para saber o que eles estão preparando aí para o público feminino. Eu vou conversar com uma representante comercial da Germi Pasto, parceira lá do canal, trabalha no agronegócio há 20 anos, então entende do assunto. É a Raquel do Ailib. Raquel, deixa eu perguntar. Estou sabendo que a Germi Pasto está preparando uma programação bacana e especial para a mulher no dia 18 de julho, né? Exatamente. É um prazer estar aqui com você. Nós vamos convidar a nossa amiga para estar conosco lá no dia 18, onde eu vou ensiná-la a regular uma VDTEC, que é a nossa semeadora, a melhor semeadora, né, do Brasil, como a gente diz. E, na verdade, assim, a facilidade e mostrar para a mulher que ela pode ir a todo lugar, que ela pode estar em todo lugar que ela precisa mesmo, né? Então, a Germi Pasto vai estar lá, vai ter uma programação especial para você, mulher, e nós esperamos você. Então, nós estamos falando aí de incluir mulheres no agronegócio, mas você já está faz tempo no agronegócio. Como que você vem avaliando de 20 anos para cá a participação da mulher? Eu posso dizer que aumentou muito, melhorou muito. Hoje nós somos muito respeitadas no agro, não que antes não fôssemos, mas assim, nós temos um lugar de destaque mesmo. Nós temos mulheres aí superando a cada dia. Essa paixão pelo agro, ela vem entrando de maneira não só de ser mais a ajudadora, a companheira, mas sim a que está ali na frente mesmo da fazenda. Eu tenho várias mulheres que são clientes, que são consumidoras, que finais mesmo, que
que vão à frente, que escolhem. Então, assim, eu vejo que elas estão realmente mostrando que lugar de mulher também é no agro. Muito obrigado pelas informações. Conversei com a Raquel do iLib. Ela é representante comercial da Jeremy Pasto. Kleber Rabelo para o SBA. E no último sábado, a Fazenda Modelo, que fica em Pedro Gomes, aqui em Mato Grosso do Sul, realizou um dia de campo para apresentar os animais que serão ofertados no seu leilão nos dias 6 e 7 de julho, aqui pelo Canal do Boi. A reportagem é de Gustavo D'Angelo. Pelo 4º ano consecutivo, a Fazenda Modelo abriu suas porteiras para receber criadores, pecuaristas, técnicos e pesquisadores de todo o país para mais um dia de campo. Numa manhã bastante produtiva, os participantes puderam acompanhar um ciclo de palestras sobre diversos temas, como bezerro de qualidade e terminação com velocidade, suplementação de matrizes e o futuro do cruzamento industrial no Brasil. Para completar a programação, foram apresentadas as ferramentas utilizadas pelo criatório para a produção de animais melhoradores. Você ter o touro bom para você produzir o bezerro de qualidade bom. E para você fazer o cruzamento industrial, você tem que ter a vaca Nelore boa e tem que ter o touro Angus ou pardo suíço bom também. Aí você vai produzir o bezerro também de qualidade. E um dos momentos mais aguardados do evento é este aqui, quando o público presente tem a oportunidade de vistoriar os animais que serão ofertados no 4º leilão Fazenda Modelo Guto Graçano e convidados, que o Canal do Boi mostra nos dias 6 e 7 de julho, durante a exposição de Coxim, no Mato Grosso do Sul. Estamos aí com o 4º leilão, então a 4ª geração de touro disponibilizada para venda. Nós fazemos um trabalho embasado no melhoramento genético. Temos hoje a NCP e a BCZ, fazemos avaliação de carcaça e uma prova de ganho de peso da BCZ, a prova completa, onde entra somente 50% do ganho de peso do animal. Aí entra avaliação de carcaça e epemuras. Este pecuarista conta sua experiência com a utilização da genética da Fazenda Modelo e diz estar muito satisfeito com os resultados. Eu separei um lote lá de primípara só com os touros da Fazenda Modelo. E esse ano que eu consegui colher alguns resultados de taxa de prenhez e também, consequentemente, peso de desmame, porque eu trabalho só com cria, venda de bezerro. E a gente conseguiu, o resultado foi o seguinte, as primíparas da propriedade a gente conseguiu uma média de 95% de prenhez, e eu trabalho com touro em torno de 1 para 40, 1 para 50, depende do lote, mas para ele ficou 1 para 50 nesse ano, entre 17 e 18. E os bezerros que eu colhi, os tomatão que a gente chama, que é o bezerro do cedo, que desmamou em abril, a média de fêmea desse lote com os touros somente da Modelo, eu consegui média de 290 kg em macho e fêmea eu consegui 260. E essa última desmama que eu tive em junho, eu consegui 8 arroba e meio em macho, 255 quilos, e fêmea geral, eu consegui 240 quilos de média na desmama, em torno de 8 arrobas. Então eu tive um excelente resultado. Depois desse depoimento, é só ficar atento ao convite que o Guto Graçano tem para você. No dia 6 de julho, a partir das 18 horas, no Sindicato Rural de Coxim, o 4º leilão virtual de corte da Fazenda Modelo e convidados, transmissão pelo Canal do Boi, e no dia 7 de julho, a partir das 12 horas, no Sindicato Rural de Coxim, 120 touros avaliados, também transmissão pelo Canal do Boi, Leiloeira, Central Leilões. Gustavo D'Angelo para o SBA. E o Bom Dia Produtor de hoje vai ficando por aqui. É você que esteve com a gente. Obrigada pela companhia. Obrigada, Ju. Obrigada, Ju. Um abraço para você. Bom dia de trabalho, que ainda tem muita coisa para a gente fazer na redação. Eu te convido para acompanhar também daqui a pouco a nossa agenda de leilões, primeira edição, a partir das 10h30 no horário de Brasília. A gente volta também amanhã, bem cedinho, às 7 horas no horário de Brasília, com a transmissão do Bom Dia Produtor. Obrigada pelo carinho da sua companhia. Agora você vai ficar com o Agromotor Brasil. Tchau, tchau.
Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Horta pra molhar, tira leite no curral. Arreia o cavalo, tem gado pra campear.